E aí, Cris aqui. Hoje vamos resumir o manhwa chamado Segunda Vida no Tapete Vermelho. Já pode deixar o like pois garanto que o vídeo está incrível, vamos lá. A multidão de aristocratas fazia um barulho excitado no salão principal, pois todos aguardavam por um evento memorável. Logo, o príncipe e a princesa chegaram, cujo casamento todos esperavam havia bastante tempo, pois os amavam. Ao ver os recém-casados, os nobres se revezavam para se aproximar e parabenizá-los por tal evento inesquecível. Apenas uma pessoa ficou à distância da princesa, sem querer se aproximar. No entanto, a noiva ainda conseguiu fazer contato visual com a dama e acenou alegremente para ela, pois estava incrivelmente feliz. Em resposta, a senhorita de cabelos ruivos ergueu sua taça e sorriu festivamente, embora não sentisse tais emoções em seu interior. A jovem estava bastante preocupada, pois sua amiga agora seguiria seu próprio caminho. Contudo, no fundo, a dama estava contente com isso, embora precisasse fugir para não mostrar lágrimas. Naquela noite, a senhorita encontrou companhia em garrafas de álcool, pois não conseguia lidar sozinha com os pensamentos pesados. Quando o assistente notou a heroína, imediatamente deduziu que ela havia exagerado na bebida. A dama ruiva declarou repentinamente que precisava tomar um pouco de ar fresco e fugiu do criado o mais rápido possível. Somente quando estava na varanda, ela conseguiu finalmente relaxar por um momento. A heroína lembrou-se de que, após o casamento, o epílogo deste romance deveria começar, e por essa razão ela estava muito preocupada. Haviam-se passado 7 anos desde que ela se encontrou neste corpo, anos cheios de provas e dificuldades. Ela recebeu a rara tarefa de se tornar uma cavaleira e proteger a própria princesa de quaisquer perigos e ameaças. No final, a jovem superou absolutamente tudo, e ela se elogiou por isso naquele momento. A heroína estava incrivelmente satisfeita, pois, apesar de muitas provas, agora era verdadeiramente livre. Contudo, a dama não fazia ideia do que a aguardava no dia seguinte, então continuou pensativa na varanda. Na manhã seguinte, as criadas começaram a acordar a jovem mais cedo do que ela havia planejado. Elas a encontraram na cama, mas, devido à extrema exaustão, a senhorita se enrolou ainda mais no cobertor, pensando que não tinha nada para fazer. Contudo, Madame Elder não tinha planos de deixá-la dormir, entrando no quarto ruidosamente. Isso fez com que a jovem pulasse de medo, surpresa pela atitude enérgica da mulher. Confusa, a heroína sussurrou que havia bebido demais, acreditando que sua falecida mãe tinha vindo vê-la. Mas a duquesa, confiante, pediu que a jovem parasse de falar bobagens e fosse tomar café da manhã e depois praticar esgrima. Por fim, ordenou à senhorita que controlasse seu arte alcoólica. Enquanto lutava para despertar, Bades percebeu, para seu horror, que não conseguia acordar totalmente. Uma criada a distraiu ao prometer preparar água para a senhora se lavar pela manhã. Com o passar do tempo, a dama gradualmente percebeu que tudo ao seu redor era, de fato, real. Lavou-se completamente, trocou de roupa e tentou encontrar algum indício de que ainda estava sonhando, mas até mesmo a propriedade ELR estava intacta, embora ela se lembrasse claramente de como fora reduzida a cinzas. A heroína teve que admitir que havia sido transportada para um momento do passado, quando ainda vivia com essa família há cerca de 1 ano. A jovem, que havia acidentalmente se movido de seu mundo para este, estava feliz por não sentir tristeza. Essa nova família trouxe apenas amor e felicidade à sua vida, e ela não tinha intenção de voltar. Foi graças ao apoio dessas pessoas que a heroína se adaptou rapidamente à sua nova vida. Além da família, ela também contou com a ajuda de sua fiel serva, Amélia, que lhe explicou muitas coisas. Embora a assistente às vezes fosse muito emotiva, isso não impediu a jovem de continuar se comunicando com ela. Mesmo assim, Bis ainda não acreditava que tinha uma chance de ver seus entes queridos vivos novamente. No final, a jovem até fugiu de Amélia, pois estava à beira de lágrimas de felicidade ao vê-la. Ainda não sabia o que fazer se tudo o que estava acontecendo ao seu redor realmente não fosse um sonho. De repente, ouviu a voz de seu irmão atrás dela e imediatamente se lembrou de como ele havia morrido. Contudo, naquele momento, o rapaz apareceu diante da senhorita como se nada tivesse acontecido, perguntando o que a preocupava. Para não revelar a verdade, a jovem imediatamente se virou e disse que sua mãe havia simplesmente a repreendido recentemente. Em resposta, Vane consolou sua irmã, dizendo que a mãe costumava ser muito severa. Contudo, Bades também estava exausta. Ele inesperadamente chegou à conclusão de que sua mãe era mais rígida com a filha mais nova. Imagine a surpresa do irmão ao ouvir a voz da duquesa prometendo ser ainda mais severa com ele.
O rapaz começou a explicar que a mãe havia entendido tudo errado, mas ela não ouviu, dizendo que sua filha não almoçaria com eles naquele dia. A duquesa então explicou que a carruagem da jovem já estava pronta, pois a princesa havia chamado por ela. A heroína ficou muito surpresa, pois se lembrava claramente. Não devia encontrar ninguém naquele dia, mas Madame não permitiria ser recusada e pediu à filha que contasse sobre o encontro ao retornar. Como resultado, Bades não teve escolha a não ser obedientemente subir na carruagem em direção ao Palácio Imperial. Enquanto o cocheiro dirigia em um ritmo tranquilo até o destino, a garota olhou ao redor com interesse. A questão era que, devido ao levante, todas essas ruas seriam destruídas no futuro, então a dama apreciava sua beleza. Contudo, a filha do Duque LR lembrou a si mesma de que aquele não era o momento de admirar a paisagem ao redor. Além disso, ela precisava urgentemente se livrar do hábito de chamar a princesa Rosana pelo primeiro nome. A heroína entendia perfeitamente que, se cometesse esse erro, mesmo que fosse apenas uma vez, seria punida por tratamento desrespeitoso. Por isso, Bades repetia mentalmente várias vezes a forma correta de se dirigir à sua amiga próxima, que não se lembrava dela. De repente, as portas de entrada daquele salão se abriram, e a filha do imperador entrou, vestida como de costume com um traje deslumbrante. A dama conseguiu saudar corretamente a princesa de Mosberg, o que a deixou profundamente aliviada. A jovem princesa sorriu para a senhorita Eldorado e disse estar muito feliz em vê-la. Em seguida, Rosana ordenou que as criadas as deixassem a sós com sua convidada. Assim que a porta principal se fechou, Rose imediatamente se virou para Bades, o que a assustou muito. Ignorando as emoções da interlocutora, Rosana correu até ela e implorou por ajuda. Nos primeiros segundos, a heroína ficou tão surpresa que não conseguia sequer pensar no que responder. Finalmente, a filha do Duque LR conseguiu murmurar um pedido para que a princesa explicasse exatamente o que queria dizer. Só então Rosana percebeu que havia reagido de forma muito abrupta e até segurado a convidada pelos braços com força. A filha do imperador rapidamente soltou as mãos da outra, recuando e pedindo desculpas por ser tão emocional. Para começar, convidou Bades a sentar-se, mas não sabia como iniciar a conversa que motivara o encontro. A cada momento que passava, Bades sentia-se mais desconfortável com o silêncio que se prolongava, e não queria ser a primeira a falar. O que mais a assustava era o olhar intenso da princesa, embora tentasse fingir que tudo estava perfeitamente bem. Rose parecia querer muito dizer algo, mas Bades se lembrava de que elas não se comunicavam muito há tempos. As duas permaneceram sentadas em silêncio até que Rosana notou que as mãos de sua convidada estavam tremendo. Isso fez a princesa suspirar tristemente, pois não queria assustar a filha do duque, que havia convidado. Tentando suavizar a situação, Sua Majestade sorriu gentilmente e pediu a Bades que não se preocupasse. Em resposta, a heroína afirmou que nem pensava em se preocupar e perguntou por que a princesa a havia chamado. Rosana respondeu com confiança, pedindo que ela se tornasse sua cavaleira pessoal, dizendo que precisava muito dela. A filha do duque nunca poderia imaginar que Rose faria um pedido tão inesperado, congelando de confusão. Bades se lembrava bem que essa proposta deveria acontecer apenas alguns meses depois, e não agora. Rapidamente, ela explicou que ainda não havia sido oficialmente ordenada como cavaleira e, portanto, não poderia lidar com tanta responsabilidade. Sua Majestade levantou-se alarmada e gritou que precisava que a convidada se tornasse sua protetora. Esquecendo-se de toda a etiqueta, a princesa exclamou que Bades era a melhor guerreira que ela conhecia e a considerava perfeita para o papel. A heroína ficou boquiaberta, surpresa, pois era a primeira vez que via Rosana tão emocional. Por dentro, continuava muito assustada, pois tais reviravoltas na trama não estavam previstas. Ela rapidamente deduziu que Rosana devia ter descoberto sobre suas habilidades através do Duque LR, que frequentemente falava sobre o sucesso da filha. Contudo, a garota precisou se recompor para acalmar a situação e conversar adequadamente com a princesa. Rosana ficou radiante quando a dama agradeceu por reconhecer suas habilidades de esgrima, explicando que se esforçava bastante. Porém, a princesa ficou desapontada ao ouvir que o pai de Bades não permitiria que ela se tornasse uma cavaleira sem a cerimônia de iniciação. Ao recusar, pelo menos por enquanto, a dama suspirou aliviada por ter encontrado um argumento plausível. Mas, sem saber como convencê-la, Rosana ficou tão chateada que começou a chorar. A filha do duque ficou horrorizada ao ver o rosto da princesa chorando, percebendo que não poderia mais recusar o pedido. Com ansiedade, Bades segurou as mãos da jovem e pediu desculpas, implorando para que ela parasse de chorar.
Ainda chorando, Rosana declarou que só queria a convidada como sua protetora e que não aceitaria ninguém mais para essa posição. Apoiando-se, a filha do imperador murmurou que Bades estava sendo cruel ao rejeitá-la. Incapaz de se conter, Rosana sussurrou que, se as coisas continuassem assim, todos os seus entes queridos morreriam novamente, e ela não seria capaz de salvá-los. Isso surpreendeu profundamente a heroína, que segurou a princesa chorosa. Segurá-la firmemente pelos ombros, querendo descobrir a verdade, após o que Bades perguntou se a filha do imperador realmente estava falando sobre um golpe iminente na capital. O fato de que a garota ruiva também sabia sobre esse evento surpreendeu incrivelmente a princesa, que até parou de chorar. Elder não esperava que Rosa de repente estendesse a mão, pedindo que a convidada permanecesse em silêncio por um momento e a ouvisse. Nesse instante, a princesa, fechando os olhos com força por causa da preocupação, admitiu que viera daquele tempo do futuro e, portanto, sabia de tudo. Ela ficou muito assustada com a possibilidade de essa informação parecer absurda, já que não tinha nenhuma prova. Mas então Bades, sorrindo, disse que também viera do futuro, o que fez com que acreditasse na amiga. Rosa não esperava ouvir que a dama havia desaparecido do futuro no mesmo momento em que ela, logo após o casamento. Pouco depois, ambas chegaram à conclusão de que realmente tinham se movido no tempo por algum motivo, o que a surpreendeu. Rosana declarou alegremente que nem tinha pensado nisso antes de chamar Bades, mas ficou feliz por tê-la convidado. A heroína, surpresa, perguntou como a princesa sequer pensou em chamá-la, já que ela própria estava confusa com tudo aquilo. Rosana admitiu que também ficou sem reação ao acordar pela primeira vez, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Contudo, no final, a filha do imperador decidiu que, já que agora tinha uma segunda chance, simplesmente precisava mudar algo. Nesse momento, a aura da bondosa princesa era tão brilhante que Bades teve que desviar o olhar para não ser ofuscada. Ao ouvir a sugestão de que tudo aquilo era obra dos deuses, Bades ficou surpresa, pois não pensava dessa forma. De repente, Rosa perguntou se sua amiga se arrependia de como suas vidas terminaram na última vez. O Império de Mosberg havia desmoronado completamente devido aos traidores entre os aristocratas que realizaram o golpe. Tudo o que restou para as duas garotas, sem família, foi assistir ao horror que se desenrolava ao seu redor. Cerrando o punho com força, Rosana confessou que havia se arrependido inúmeras vezes por não terem tido um final melhor. O que Bades mais lembrava era de como perderá toda a sua família, que sempre a tratara com tanta bondade. Rosana colocou as mãos sobre o peito e confirmou que sentia a mesma dor pela perda de seus entes queridos, que não conseguiu salvar. Quase todas as noites, a heroína pensava em como havia feito tão pouco por aqueles ao seu redor, salvando apenas a si mesma. Pensamentos idênticos também atormentavam a princesa, cujo povo amado essencialmente pereceu. Por isso, a filha do imperador propôs proteger a todo custo aqueles que haviam perdido acidentalmente durante o golpe. A partir desse momento, as duas amigas decidiram começar a reescrever a história, que na última vez não teve um bom final. Naquela mesma noite, o assistente trouxe ao seu mestre um relatório sobre os eventos menores que estavam ocorrendo na capital. O jovem, como de costume, agradeceu ao secretário por seu trabalho árduo, que tornava seu serviço muito mais fácil. Ao abrir o livro com o relato, o cavalheiro ficou surpreso ao descobrir que a princesa e a filha do duque haviam se encontrado inesperadamente. Ele imediatamente se interessou por essa informação e pediu ao assistente que investigasse mais detalhadamente, apenas por precaução. O secretário assentiu, entendendo sua tarefa, mas permaneceu em silêncio, pois ainda não tinha novidades. Depois disso, o jovem perguntou se tudo estava pronto para sua partida à capital. O assistente confirmou, já que tinha feito todos os preparativos. Determinado, o cavalheiro declarou que partiria imediatamente, pois tinha perguntas a serem feitas. Naquela noite, quando Bades retornou à propriedade Eldr, seu pai reuniu todos para um jantar em família para discutir o que havia acontecido. Contudo, apesar de ser o chefe da família, o homem não sabia como iniciar um diálogo sobre o assunto que o interessava. Finalmente, o duque, um pouco nervoso, perguntou à filha qual era o propósito do convite da princesa. A heroína explicou calmamente que a filha do imperador lhe oferecerá o cargo de guarda pessoal devido às suas habilidades. Essa informação surpreendeu tanto o pai que ele até se levantou de surpresa, já que propostas desse tipo eram raras. A dama ficou visivelmente assustada com a reação tão intensa de seus parentes, pois ela mesma não esperava isso deles. Para aliviar a tensão, ela tentou fazer uma piada, dizendo que talvez a princesa só quisesse observá-la.
Em seguida, Bades admitiu que estava até pensando em aceitar tal trabalho no futuro, já que seria vantajoso para ela. A mãe da garota, inesperadamente séria, respondeu que ela poderia fazer o que quisesse, mas tudo isso era a vida dela. A senhorita ficou imediatamente confusa com o humor da duquesa, pois não conseguia entender exatamente o que havia feito de errado. De repente, o duque disse, desapontado, que sua filha aceitaria imediatamente tal proposta, e essas palavras assustaram a garota. Mas o irmão, de forma inesperada, anunciou alegremente que apoiaria sua irmã, não importando qual decisão ela tomasse no final. Assim que a jovem retornou ao quarto após toda essa conversa, ela imediatamente caiu na cama, pois estava muito cansada. Apenas naquele dia, muitas coisas diferentes haviam acontecido com a heroína, e ela agora estava sem forças. A garota levantou a mão e começou a examiná-la, pensando sobre a possibilidade de um futuro com um final diferente. O evento em que Bi se encontrava começou com o colapso do Império Mosberg devido a um golpe de Estado. Como não tinha interesse para os invasores, a princesa conseguiu escapar em segurança. Bades a seguiu, e juntas enfrentaram todas as dificuldades que surgiram em seu longo e difícil caminho. Ao chegarem a outro império, Rose descobriu inesperadamente um poderoso talento para magia, que começou a desenvolver. A garota usou seus poderes para o bem e curou pessoas que precisavam de ajuda. Como resultado, Rosanna conheceu seu amado, e o romance terminou bem, com a princesa se casando. No entanto, ninguém sequer pensou no fato de que a própria heroína havia ficado sozinha no final da história, pois não havia lugar para ela no enredo. Agora, a jovem estava preocupada com a direção que a história poderia tomar se fosse privada de uma parte essencial, a queda do Império. Já o Império Mosberg estava sendo dilacerado por aristocratas que buscavam o poder do governante. Naquele momento, a filha do duque pensou apenas que, se soubesse sobre a morte de sua família, nunca teria se apegado a eles, pois, no final, absolutamente ninguém da família Eldre, exceto Bis, sobreviveu às circunstâncias do golpe. Tudo o que restava para a princesa era chorar e implorar ao seu protetor que a perdoasse pelo que havia acontecido. Mas, naquele momento, a heroína estava tão chocada que nem conseguiu apoiar sua amiga próxima adequadamente. Desde então, a jovem simplesmente seguiu o enredo do romance e não interferiu em nada, mesmo quando poderia ajudar as pessoas. A garota desobedeceu à instrução de seu pai de ajudar os fracos, o que a fazia se sentir desconfortável, mas ela ainda acreditava que a morte das pessoas ao seu redor era necessária para alcançar um bom final. Bades não conseguia abandonar esse pensamento, pois, do contrário, sua família também teria morrido em vão. Somente ao renascer novamente, a filha do duque percebeu que a princesa havia experimentado as mesmas emoções. Agora, Rena estava determinada a parar a rebelião e, assim, mudar o terrível futuro de seu império. Embora a protetora desejasse isso com todo o coração, ela nunca tentaria seguir esse caminho sozinha. Quando a filha do imperador terminou de falar, a heroína perguntou se ela realmente estava satisfeita com tudo. A garota não entendeu a pergunta de sua amiga e pediu que ela explicasse com mais detalhes. Em resposta, Bades disse que elas não conheciam as consequências de suas mudanças e que, por isso, Rose talvez nunca encontrasse Eventine. Ansiosa, a jovem perguntou se Rosina não se sentia vazia em sua alma por talvez nunca conhecer seu amado. Em resposta, a princesa sorriu tristemente, pois entendia perfeitamente todos os sentimentos e medos de sua amiga. A garota estava realmente acostumada a sempre contar com o príncipe, que esteve ao seu lado em momentos difíceis. Agora, ela se sentia mal apenas com a ideia de que, para ele, ela seria uma estranha que ele nem sequer amava. Bades começou a se preocupar ao ouvir essas verdades, pois estava inquieta exatamente por causa das emoções de sua amiga. No entanto, Rosina de repente declarou que escolheria o império em vez do amor, o que chocou profundamente a protetora. Mas a princesa tinha certeza de que um líder deve se sacrificar pelo bem de todo o povo, e que ela faria a coisa certa. Rose lembrou que foi Eventine quem, certa vez, a ensinou isso, e só agora a jovem foi capaz de entender essas palavras. Na última vez, um império hostil capturou Mosberg no pior momento possível, tomando o trono da família governante. Ao descobrir que Eventine era de um país inimigo, Rose teve uma grande briga com ele, pois ele destruiu sua casa. Agora, no entanto, a jovem estava muito mais calma sobre essa situação, já que dessa vez escolheu o império. Nesse instante, Rosina percebeu que suas palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Bis, que ficou profundamente comovida. A filha do imperador imediatamente tentou acalmar sua amiga, que estava tendo dificuldades em conter sua emoção.
Rosa admitiu que, mesmo antes do casamento, decidiu afastar todos os pensamentos ruins e viver bem a partir de então. Agora, ela estava até feliz por ter viajado ao passado e por poder corrigir muitas coisas pelo bem do império e de sua família. Ao lembrar-se das palavras de sua amiga, Bis ficou confusa, embora tivesse prometido a si mesma que não duvidaria. Inicialmente, a heroína acreditava que o amor fazia Rose absolutamente feliz, mas percebeu que estava errada. Os pensamentos da princesa intrigaram a dama, pois não havia nada disso na história original. Isso só tornava tudo ainda mais difícil para a jovem. Porque ela não sabia nada sobre o que Rosena poderia estar pensando, o que mais preocupava a filha do duque era se a princesa conseguiria ter um final feliz caso o futuro mudasse. Antes de adormecer, a heroína sussurrou que ela também gostaria de ser feliz e não percebeu quando a estrela caiu. Na manhã seguinte, uma pilha incrivelmente enorme de livros aguardava a garota, que estava pronta para amaldiçoá-los. Bard sinceramente não entendia como teria tempo para ler e estudar adequadamente todas essas informações. Desde que a jovem havia se mudado para o romance vindo de outro mundo, sabia pouco sobre a cultura e a política e, agora, parecia ter esquecido tudo. A filha do duque estava furiosa por não poder simplesmente conhecer a história do enredo, mesmo entendendo bem o que estava acontecendo ali. Acidentalmente, a jovem bateu na torre de livros com o cotovelo, e eles imediatamente caíram, perdendo o equilíbrio. Isso levou a heroína a um declínio emocional ainda maior, pois agora ela teria que reorganizar tudo novamente. A protetora lembrou-se de uma conversa recente com a princesa, que ficou surpresa com sua parcial falta de conhecimento. Bard só conseguia suspirar, sem sequer imaginar que teria que voltar ao passado novamente. Rosen apoiou sua amiga, dizendo que ela mesma havia esquecido muita coisa, pois já havia passado bastante tempo. No entanto, a filha do imperador tinha certeza de que as memórias emergiriam gradualmente, já que ela havia vivido naquele mundo desde a infância. A heroína, por outro lado, não sabia absolutamente nada sobre o passado, porque não era originalmente daquele lugar. Assim, a jovem só podia suspirar profundamente e estudar do zero todas as informações sobre a política e a cultura do império. De repente, a garota lembrou-se de algo importante, o que a fez pular no lugar, pois percebeu que poderia usar seu conhecimento sobre o futuro. A senhorita já estava indo se preparar para um passeio quando, de repente, a porta de seu quarto foi abruptamente aberta por uma criada. Amélia informou que não era hora de descansar, já que a princesa havia convidado Bads novamente e até enviado uma carruagem. Um chamado tão repentino não fazia parte dos planos da jovem, que ficou visivelmente chateada enquanto a assistente a levava imediatamente para trocar de roupa. Ninguém percebeu que a duquesa estava observando-as. Quando Bads chegou até Rose, ela imediatamente perguntou o que havia acontecido, assustando muito a princesa. A primeira coisa que a garota sugeriu foi que sua amiga havia descoberto aristocratas suspeitos, mas isso se revelou completamente errado. Para a surpresa da filha do duque, Sua Majestade, por algum motivo, comentou que ela estava bem vestida, porque a criada sabia o que fazia. No entanto, a própria heroína achou aquele traje estranho, pois estava mais acostumada a usar o uniforme de cavaleiro. A princesa, contudo, declarou alegremente que a protetora estava adorável, mesmo que não esperasse tal resultado. A filha do imperador explicou que estava ocorrendo uma reunião de aristocratas naquele momento, razão pela qual chamou Bads com tanta urgência. Contudo, agora, a reunião ordinária havia se transformado em um campo de confronto entre os aristocratas em luta pelo poder. Bads lembrou-se de já ter ouvido algo semelhante e perguntou se a princesa a havia chamado apenas por essa razão. Rose relatou que havia notado o Marquês de Aen, e a heroína imediatamente lembrou que esse era o nome de uma família real. Só depois disso a filha do imperador admitiu que o rapaz era seu primo, com quem mantinha contato, embora a heroína soubesse quase nada sobre ele, já que ele não era mencionado no enredo. Ela achou estranho que não se ouvisse falar de alguém com tal linhagem. Sabendo tão pouco sobre o Marquês, a jovem perguntou se ele poderia ser uma ameaça, mas Rose imediatamente descartou essa teoria. A princesa afirmou com total confiança que Eban definitivamente não estava envolvido no golpe aristocrático iminente. Isso porque ele havia sido morto muito antes dos eventos da queda do imperador e da derrocada do império. Ao ouvir isso, a heroína ficou completamente chocada, pois nunca havia considerado essa possibilidade para o rapaz. Rosena admitiu que só chamou Bads para tentar salvar a vida de Eban, que havia sido morto por algum motivo. A jovem explicou que, por certas razões, não podia ajudá-lo diretamente, então agia de forma indireta. Rose chegou a afirmar que tinha uma enorme dívida com seu primo e gostaria de pagá-la de alguma forma.
Como a filha do Duque também não queria mais sofrer com a inação, ela exclamou que definitivamente tentar ajudar. Em resposta, sua amiga abriu um sorriso radiante, pois realmente esperava pela ajuda de sua fiel protetora. De repente, a garota anunciou que seu irmão havia concordado em vir falar com ela logo após a reunião, para que eles se conhecessem. Rose, um pouco confusa, disse que o rapaz deveria estar chegando a qualquer momento, então eles se viriam em breve. Com um sorriso astuto, a filha do imperador comentou que, já que Bis salvaria o marquês de qualquer forma, seria melhor que eles se conhecessem antes. Somente agora a heroína entendeu por que a princesa gostava tanto de sua roupa desde que chegou ao palácio. Assim que a garota se acomodou na cadeira para se preparar para a conversa, ouviram uma batida na porta do quarto. O criado anunciou que o Marquês de Aben havia chegado, e a princesa respondeu que encontraria seu irmão pessoalmente, dispensando qualquer ajuda. Por alguma razão, a heroína começou a ficar ansiosa antes do encontro, mas tentou não demonstrar suas emoções. Assim que ele entrou, cumprimentou sua irmã educadamente, já que eles se davam bem. Bis ficou chocada com a beleza do Marquês, mesmo ele não sendo o protagonista da história. Rosena, com um sorriso doce, perguntou primeiro a Cad como havia sido a reunião, já que sabia que ele não gostava delas. De fato, o cavalheiro respondeu de forma um tanto desinteressada, dizendo que não havia visto nada novo entre os aristocratas. De repente, Eba notou a filha do duque sentada na sala e parou no meio da frase, sem esperar encontrar outra pessoa ali. A heroína percebeu imediatamente que o rapaz estava insatisfeito com sua presença, o que a deixou desconfortável. Rose notou que o humor de seu irmão havia mudado instantaneamente e explicou que ela mesma havia convidado sua amiga. Mesmo assim, isso não salvou a filha do duque do olhar intenso de Khaled, cujo motivo ela não conseguiu explicar. Rose, por outro lado, se comportou naturalmente e explicou que a dama ao seu lado logo seria sua cavaleira pessoal. Para não parecer indelicada, após uma breve introdução, a filha do imperador declarou seu nome, ao que o rapaz acenou de forma reservada e também se apresentou, mas demonstrou total desinteresse pela nova conhecida. Isso deixou claro para a heroína que o rapaz era muito diferente de sua imagem no enredo original, o que a surpreendeu um pouco. Antes, Miss achava que o Marquês seria uma pessoa comum, mas ele claramente tinha um comportamento peculiar. De qualquer forma, Bis acreditava que eles se tornariam aliados e sorriu docemente para o rapaz sentado próximo a ela. Contudo, o Marquês claramente não estava de bom humor para uma comunicação amigável, algo visível em seu rosto. Mesmo assim, a filha do duque entendeu que era necessário manter o diálogo, então perguntou há quanto tempo os irmãos se conheciam. Rosen respondeu, sorrindo, que, apesar de serem primos, eram muito próximos na infância. Porém, a heroína não podia chamar Cad de bondoso tão confiantemente quanto sua amiga, já que o olhar dele a assustava muito. Inesperadamente, o Marquês notou que a princesa confiava muito em Lady Elr, algo que ele pessoalmente não conseguia entender. No entanto, Badeste não via problemas nisso e, portanto, não entendia por que o rapaz estava focando nisso. Naquele momento, Khaled estava refletindo sobre como sua irmã podia confiar em alguém tão facilmente, considerando seu histórico de relações familiares complicadas. Ele estava certo de que a princesa não era confiável e escolhia seus amigos com muito cuidado. Enquanto observava as garotas, Eban concluiu que a LR tinha boas habilidades de persuasão e sociabilidade, mas achou isso suspeito e decidiu lidar pessoalmente com a Miss. Ele chamou a atenção para si mesmo, e as duas garotas congelaram de medo ao ouvir sua pergunta sobre como tinham se tornado tão boas amigas. Cad cruzou os braços, em uma postura de descontentamento, e ficou esperando por uma resposta clara. Bis ficou deprimida, pois não podia contar a Eban sobre seu recente duplo renascimento com a princesa. A filha do duque notou o olhar atento do Marquês sobre ela e percebeu que ele estava a estudando de forma específica, por algum motivo. A jovem entendeu que sua amizade com a princesa poderia parecer suspeita para os outros, já que não se conheciam antes. Rose ficou visivelmente surpresa ao ouvir sua amiga dizer que se deram bem tão rapidamente porque foram feitas uma para a outra. Ao mesmo tempo, Miss deu um leve e imperceptível chute na perna da princesa, sugerindo que ela apoiasse a conversa. Rosena, imediatamente sorrindo, confirmou plenamente as palavras da defensora, dizendo que até tinham interesses parecidos. Era evidente pela expressão de Cad que ele não acreditava nessa mentira, tanto que até se virou, incrédulo. Bis deduziu que o Marquês não gostava de suas desculpas, o que a deixou um pouco irritada, pois ele parecia ser muito desconfiado. Inesperadamente, Eba admitiu que os rumores sobre Lady Elr eram bem diferentes do que ele estava vendo agora.
A jovem ouviu o cavalheiro e admitiu que realmente treinava muito e só saía em público ocasionalmente. Depois disso, essas palavras fizeram com que o marquês começasse a examinar cuidadosamente a garota, o que a surpreendeu, já que não havia razão aparente para isso. De repente, Cad informou que, com a aparência de Bis, era improvável que sua entrada na alta sociedade passasse despercebida. Apenas a princesa percebeu que seu irmão havia, sem querer, elogiado a garota, embora ele mesmo não tivesse se dado conta disso. Para evitar qualquer constrangimento, Rose pegou a mão de sua amiga e começou a conversar sobre como a protetora ainda teria tempo para se acostumar com os aristocratas. A filha do duque ficou extremamente envergonhada quando Sua Majestade, de repente, começou a citar várias qualidades positivas de sua amiga como exemplo. O que mais interessou Cad foi a notícia de que até mesmo a Ordem dos Cavaleiros estava interessada nas habilidades de Bis, mas o Marquês não tinha certeza se essa opinião não era influenciada pelo status da garota, já que o Duque ALR era muito respeitado. No entanto, a heroína não explicou nada a ninguém, pois o diálogo sobre suas habilidades a deixava profundamente embaraçada. A princesa, teimosamente, declarou no final que as habilidades de Bades seriam definitivamente suficientes para passar no exame de cavaleiro. Eban perguntou, surpreso, se a filha do duque realmente poderia ocupar um lugar entre os melhores oficiais do império. De repente, Cad perguntou à dama se poderia olhar sua palma, pois isso lhe daria muitas informações sobre ela. A garota olhou confusa para a mão estendida do rapaz, já que era a primeira vez que enfrentava tal pedido. Em seguida, olhou distraidamente para sua própria mão, pois não entendia por que Eban precisava disso. Por alguma razão, Miss lembrou-se de como, em sua primeira vida nesse mundo, usava luvas para esconder calos e cicatrizes. Bis viu que suas mãos estavam em boas condições agora, embora ela não estivesse preocupada com o que havia passado. Rose percebeu a hesitação de sua amiga e disse que Cad não deveria ter simplesmente pedido pela mão de uma dama, o que a protegeu. Surpreendentemente, isso funcionou, e o jovem cavalheiro pediu desculpas por sua grosseria, prometendo não insistir mais nesse tipo de coisa. A filha do imperador, de repente, comentou que entendia perfeitamente o interesse de seu primo. Eban achou difícil ouvir o pedido de sua irmã para que ele, ao menos, tentasse confiar em sua nova conhecida. Ele apertou as mãos firmemente e disse que sabia bem o quanto a família ELR era devotada à coroa, mas, inesperadamente, o marquês declarou que era exatamente por isso que ele não podia confiar nas garotas dessa família. Bis ficou surpresa ao ouvir tais palavras e imediatamente pediu ao rapaz que explicasse o que ele queria dizer. Com não menos surpresa, Cad perguntou se a dama não havia ouvido nada sobre o que aconteceu com sua família. Em resposta, a filha do duque disse que sabia apenas sobre a genealogia daquela família e uma pequena parte das informações. Até mesmo a princesa não esperava tal ignorância, mas se sentiu desconfortável em contar à sua amiga a verdade sobre o ocorrido. Em vez da irmã, o irmão respondeu, explicando que ele tinha um relacionamento ruim com o imperador, por isso se encontravam em segredo. O marquês estava insatisfeito com o fato de a filha do duque realmente não saber de nada, já que era difícil para ele contar a verdade sobre sua família. Rose admitiu, com um pouco de culpa, que não conseguiu abordar esse tema antes porque era a história de seu irmão. A heroína imediatamente acalmou sua amiga, enquanto Cad, por algum motivo, parecia cada vez mais desanimado sentado na cadeira. De repente, Eban disse que a dama não poderia se tornar uma cavaleira com aquele conhecimento sobre política, o que imediatamente irritou Bades. Aproximando-se do marquês, a dama exigiu que ele lhe contasse tudo o que era necessário, já que era tão inteligente e conhecedor. Em resposta, com um rosto impenetrável e sem o menor remorso, ele se recusou imediatamente, afirmando que não queria ajudar. A filha do duque ficou ainda mais irritada quando o rapaz ordenou que ela descobrisse todas as informações necessárias sozinha. Eban virou-se e saiu, dizendo no final que respeitava as pessoas não por seu possível status, mas por suas habilidades. O cavalheiro prometeu que, se a dama conseguisse descobrir sozinha porque ele não confiava no imperador, ele faria amizade com ela. A heroína protestou, pois não gostava da insolência de Khaled, e perguntou o que aconteceria se ela se recusasse. O rapaz declarou que nunca falaria com ela novamente. Miss rangeu os dentes, pois precisava ganhar a confiança dele. Eban, por sua vez, não esperava que a garota concordasse com suas condições, já que as havia feito deliberadamente vantajosas para si. No entanto, Bades, de repente, declarou com total confiança que descobriria tudo o que queria, e que o marquês deveria se preparar. Literalmente no dia seguinte, a heroína foi disfarçada em uma carruagem para um lugar bem conhecido de sua vida passada.
A dama chegou a um prédio luxuoso onde poderia encontrar a resposta para sua pergunta sobre o passado de Khaled. Tudo ao redor era muito mais brilhante do que em suas memórias, o que assustou ao pensar no custo de tudo aquilo. O mais interessante era que a entrada real de que precisava ficava à esquerda, embora fosse incrivelmente discreta. Sem pensar muito, a garota entrou. Por essa mesma entrada, a heroína não conseguiu se conter e começou a tossir por causa da poeira e destruição ao redor, que ninguém limpava. O vendedor, que estava entediado atrás do balcão, imediatamente cumprimentou a moça e perguntou o que ela queria. A isso, Bis declarou com confiança que tinha negócios com o proprietário do lanche, pois sabia que estava no lugar certo. No entanto, o rapaz respondeu, lamentando, que ela estava enganada, já que a entrada para o prédio ficava em uma sala rica. Mesmo quando a filha do Duque afirmou que isso não era verdade, o lojista sorriu constrangido e disse que ele apenas tinha uma pequena loja. Então, a heroína explicou que no Império havia apenas um estabelecimento chamado Lanche e que tudo dependia muito da entrada escolhida. Se a dama fosse agora ao prédio principal, encontraria um salão rico e comum, onde não haveria nada além disso. Mas a velha e desgastada porta, que a garota escolheu propositalmente, era uma história completamente diferente, pois levava diretamente ao centro da guilda de informantes, onde o visitante poderia descobrir qualquer coisa que quisesse. A filha do Duque encontrou esse lugar em sua vida passada porque o proprietário mostrou a ela em troca de informações importantes. Agora, a moça sorriu confiante e pediu para ser levada ao dono do lanche, com quem tinha negócios. Sem mais motivos para recusar, o lojista riu e, obediente, seguiu em direção à porta. Assim que a abriu, revelou portas ricamente decoradas atrás dela e chamou a jovem. Ele a conduziu a uma sala bem decorada e pediu que ela se acomodasse enquanto o dono chegava. Bades imediatamente tirou sua capa, pois planejava demonstrar que era confiável ao não esconder nada. Depois, sentou-se em uma cadeira, já que sabia que ninguém viria encontrá-la de imediato, então teria que esperar. A jovem foi até ali porque queria saber sobre o passado do Marquês Eban e porque ele não se dava bem com o imperador. O único problema era o quanto ela teria que pagar por essas informações, já que eram muito valiosas. Nesse momento, a esfera de comunicação sobre a mesa conectou-se silenciosamente, permitindo que o dono examinasse sua visitante. A qualidade da imagem transmitida era suficiente para reconhecer a garota como Bis. Ked e seu assistente ficaram surpresos ao ver a filha do Duque ali, já que ela não deveria estar naquele lugar. O Marquês não conseguia entender quem era essa garota que conseguiu encontrar a guilda secreta de informantes tão facilmente. O jovem ficou muito preocupado com a facilidade com que a dama chegou à sala especial de convidados. O assistente da guilda, Joel, comentou pensativo que a garota nunca havia visitado o restaurante deles, e estava absolutamente certo disso, já que quase não havia informações sobre Bades. No entanto, todos notaram que a filha do Duque agia com confiança, como se não fosse sua primeira vez ali, e até acenou para a esfera. O secretário leu os lábios da moça e disse que ela estava perguntando quando alguém viria vê-la, pois estava cansada de esperar. Isso fez o Marquês suspirar mais uma vez, já que, pela primeira vez em sua vida, ele encontrava uma pessoa tão peculiar. Joel disse que, por via das dúvidas, iria atender a dama pessoalmente e depois relatar toda a conversa ao mestre, mas Eban respondeu que já sabia perfeitamente bem porque a filha do Duque tinha vindo à guilda, pois ele mesmo lhe havia dado uma tarefa difícil. Ked não sabia se era coincidência a visita de Miss à guilda para descobrir informações sobre ele. Para entender o que estava acontecendo, Eban informou aos assistentes que sairia pessoalmente para falar com a moça, mas não mostraria sua verdadeira aparência. Ele decidiu usar um feitiço de ilusão para aparecer na forma de Joel. Poucos minutos depois, Bades finalmente ouviu o som de uma porta se abrindo e a voz de alguém. O Marquês, com aparência alterada, aproximou-se dela e apresentou-se com um sorriso como o chefe daquela guilda secreta, chamado Joel. Ele estava absolutamente certo de que a dama não perceberia nada, então não se preocupava. Em resposta, a filha do Duque o cumprimentou educadamente, embora já estivesse cansada de esperar. O chefe anunciou que perguntaria mais tarde como a moça encontrou aquele lugar, mas agora estava interessado no que ela queria saber. A heroína disse que gostaria de ouvir sobre o incidente entre a família imperial e Eban. A garota admitiu que não sabia muito sobre o rapaz, mas precisava descobrir o máximo possível. Então, o jovem começou a contar a história, começando pelo fato de que o imperador havia se casado muitos anos atrás. Imediatamente após o casamento, a família do Marquês de Aben tornou-se aliada do imperador, servindo-o fielmente por muitos anos.
No entanto, 5 anos atrás, quando os pais de Khaled morreram inesperadamente na estrada, tudo mudou, e o relacionamento começou a se deteriorar drasticamente. Naquela época, o jovem mestre acabava de completar 18 anos. Anos de idade e ele já era forçado a governar o território. Joel suspirou profundamente e disse que o menino não tinha escolha a não ser aceitar o título e governar. Bis ouviu essa história com grande empolgação, pois não fazia ideia de que tudo era tão sério. O secretário e o assistente não conseguiam entender sobre o que seu mestre e a senhora estavam conversando naquele momento, mas ainda assim observavam através da esfera. Tendo ouvido que as éguas simplesmente falharam em administrar o governo, o que deixou o imperioso irritado com ele, a filha do duque não acreditou de forma alguma. E o próprio Eban, ainda disfarçado, disse que tudo era exatamente assim e não havia absolutamente nada de surpreendente nessa história. Porém, a heroína não acreditava que uma pessoa com uma aura tão poderosa não conseguisse, por algum motivo, lidar com a responsabilidade. Portanto, parecia à garota que havia muitos pontos obscuros nessa história, mas ela não conseguia provar nada, já que não sabia. Porém, havia mais uma coisa que a senhora queria saber, e o mestre da guilda disse que ficaria feliz em contar tudo o que pudesse. Então, a senhorita de repente pulou em sua direção e, estendendo sua espada, perguntou ao assistente quem ele realmente era. Ao mesmo tempo, a garota deliberadamente não deixou ao homem nenhuma chance de escapar de seu golpe, caso ele tentasse. A filha do duque declarou com raiva que conseguia sentir claramente a aura mágica emanando do homem que havia vindo até ela. Inicialmente, a senhora pensou que fosse uma proteção que deveria funcionar na primeira ameaça de um novo cliente, mas agora Bis tinha certeza de que era magia de disfarce, pois quase atacou o homem e não recebeu nenhum dano em troca. Quando questionado sobre o que aconteceu com o verdadeiro Joel, o Maris levantou as mãos e disse que ele estava completamente bem. O homem afirmou que seu assistente estava os observando naquele momento de seu escritório e que ele poderia ter entendido algo errado, pois não havia som. Então, pediu à senhora que retirasse a lâmina de sua garganta se não quisesse que alguém viesse correndo para salvá-lo, interrompendo sua conversa. Bis não tinha intenção de atacar, então guardou sua espada e perguntou com mais calma. Quem está diante de mim? Kid pensou que havia escondido sua aura bem o suficiente, mas a senhorita a expôs tão facilmente que isso só trouxe mais problemas. Então, ele afirmou que, em Levan, as informações eram valiosas e era improvável que a garota pudesse pagar o suficiente por elas. A partir disso, a heroína concluiu que a pessoa à sua frente ainda fazia parte de uma guilda, embora não soubesse exatamente qual. Porém, quando a senhora perguntou se ele era algum tipo de patrono secreto, o homem virou o rosto e não respondeu. Esse comportamento irritou Bis, pois foi ignorada de forma tão descarada, como se isso fosse natural. Assim, a filha do duque teve que perguntar sobre o preço que precisaria pagar pelas informações recebidas. Porém, o cavalheiro a irritou ainda mais, pois, em resposta, pediu que ela mesma nomeasse seu preço, o que parecia uma barganha. No final, Eban disse que, se a senhorita não quisesse, não precisava pagar nada, já que ele faria uma concessão por seu engano na aparência. De repente, coçando a cabeça pensativamente, Bis declarou que isso não era aceitável, pois uma vida humana importante estava em jogo. Portanto, a heroína mais uma vez pediu ao homem que não brincasse e não mentisse, ao que ele respondeu que sempre foi absolutamente sério. Então, a heroína pensou no que poderia contar sobre o Império Mosberg que fosse útil. Por fim, lembrou que, mais ao sul, no solo, havia enormes depósitos de monocristais, que poderiam ser muito úteis. O Maris ficou muito surpreso com isso, pois não esperava que a garota possuísse de alguma forma informações tão importantes. Isso porque, neste mundo, até mesmo um pequeno cristal de mana era um recurso muito valioso, geralmente infundido com energia mágica. Por essa razão, a presença de tal cristal poderia aumentar os poderes de seu dono sem causar danos físicos. Além disso, eram esses elementos que tinham o maior potencial na criação de elixires alquímicos. O homem ficou chocado, pois, se esse recurso fosse usado, o império poderia se tornar completamente independente de outros países. Ele até duvidou se a filha do duque estava mentindo, o que mais uma vez a irritou, pois ela não tinha intenção de esconder a verdade. De repente, ela decidiu partir para o ataque e afirmou que não tinha certeza se a identidade do negociador valia tal informação. Kim teve que admitir que a senhora o interessava, mas, ao mesmo tempo, ela não deu nenhuma informação específica, o que o deixou em desvantagem. Em resposta, o marquês estalou os dedos e abandonou sua magia de disfarce, finalmente mostrando à garota seu verdadeiro rosto.
O jovem cavalheiro não estava nem um pouco preocupado, pois sabia que acabaria saindo impune de tudo. De repente, Bis pulou para trás, sem esperar ver o irmão de Rose, e perguntou se ele estava a seguindo. Porém, Eba explicou que ela havia vindo até ele, embora não negasse que realmente havia contado a verdade sobre seu passado. Quando os assistentes notaram que seu mestre havia removido sua magia, ficaram muito assustados, mas não puderam fazer nada. Naquele momento, Bis ficou visivelmente constrangida quando o marquês a chamou de mentirosa, embora a garota não esperasse isso, de forma alguma. Ela perguntou se Ked era realmente o patrono secreto da guilda, e ele acenou com a cabeça, sem querer contar a verdade. Então, a senhora perguntou a Eba novamente para contar o que havia acontecido entre ele e a família imperial, mas o homem disse à senhorita que continuasse a lidar com isso sozinha, embora ela tivesse vindo exatamente para obter essa informação. De repente, a filha do duque ficou encantada quando o mestre prometeu contar a verdade se ela respondesse uma pergunta. Porém, quando o homem perguntou de quem era a vida em jogo, a senhorita ficou imediatamente tensa, pois não conseguia responder aquela pergunta. Mas Ked não ia desistir tão facilmente, então começou a se aproximar lentamente da garota, bombardeando-a com perguntas. O homem quase pairou completamente sobre a senhora e perguntou se a própria vida dela dependia de ela descobrir a verdade ou não. Por dentro, a heroína gritou que era o Maris quem poderia morrer, mas ela não tinha intenção de contar isso a ele. Eban ficou visivelmente chateado quando a filha do duque admitiu que ainda não seria capaz de revelar nada sobre suas palavras, e a filha do duque não gostou do fato de que Ked disse que também não contaria sobre sua situação, já que ela se mantivera em silêncio. A garota não sabia o que fazer nesse caso, pois não podia começar a convencer a princesa a contar tudo. Imagine a surpresa da heroína quando o homem de repente disse que ela havia conquistado sua confiança com suas ações. Eba admitiu que francamente se arrependeria se não tivesse se aproximado de uma garota como a filha do duque após suas ações decisivas. Isso fez a senhora corar profundamente instantaneamente, pois era a primeira vez em sua vida que ouvia um elogio tão agradável. Ao mesmo tempo, o irmão mais velho de Bis finalmente retornou à sua propriedade natal após uma longa ausência. Em sua alegria, ele deu a seus servos a oportunidade de ter alguns dias de descanso adequado, o que os deixou encantados. O capitão foi repentinamente abordado por seu assistente fiel e perguntado se iria imediatamente para sua família na propriedade ALR. Ao ouvir uma resposta positiva, o homem perguntou se Léo se importaria se ele eventualmente o visitasse com ele. Isso porque o cavaleiro não queria nada mais do que ver Bis o mais rápido possível, que ainda estava constrangida pelas palavras de Khaled. Voltando à propriedade, a garota decidiu consultar sua mãe, então foi até ela de humor alegre, mas a mulher respondeu de forma bastante rude que estaria ocupada em uma reunião naquele dia, então definitivamente não poderiam conversar. Porém, a senhora não desesperou de forma alguma e, no dia seguinte, bem cedo pela manhã, foi até sua mãe novamente para tentar se comunicar. Mas, naquele dia, a duquesa passou pela filha com a cabeça erguida, declarando que tinha coisas importantes a fazer. Então, Bis tentou novamente no dia seguinte e foi direto para os aposentos de sua mãe, batendo com confiança na porta. Porém, em vez da senhora, sua assistente saiu e comunicou que Madame estava ocupada, então pediu à senhorita que voltasse para suas aulas de esgrima. Isso deixou a senhorita visivelmente chateada, mas ela não discutiu com a servente, embora não entendesse por que sua mãe a evitava. Assim que a garota saiu, o homem informou à duquesa que sua filha estava confusa com tais recusas, mas não discutira. Com um suspiro, a mulher perguntou se Bis viria no dia seguinte também, e a assistente informou que era de fato muito provável. Ela admitiu que simplesmente não sabia que conselho dar à senhora, pois não queria interferir em seu próprio caminho, mas a servente ainda sugeriu que a senhora conversasse com a jovem, caso contrário, ela continuaria a sofrer por causa de várias perguntas. A isso, a duquesa mais uma vez disse que não iria desviar a filha de seu caminho escolhido, então deixasse que ela descobrisse tudo sozinha. Nesse momento, a heroína suspirou profundamente com o fato de que todos na propriedade tinham uma vida e trabalho muito ocupados e difíceis. Amélia, que estava obedientemente ao seu lado, insinuou gentilmente à garota que ela própria estava constantemente ocupada. A questão é que, assim que Bis acorda, ela imediatamente começa a treinar, após o qual medita até a noite. A assistente achava difícil acreditar que tal rotina pudesse ser mantida, mas, de alguma forma, Bis conseguia. Em resposta, a jovem admitiu que não estava fazendo nada por enquanto, apenas porque havia revisado ligeiramente suas visões sobre a vida, e estava triste por não poder passar tempo normal com sua família, pois todos os outros estavam sempre ocupados.
Foi exatamente disso que a senhora reclamou a seu servo fiel, percebendo que não poderia mudar nada. De repente, Amélia perguntou surpresa se sua senhora havia ficado solitária, razão pela qual estava tão triste. A heroína não negou essa possibilidade, embora ainda não tivesse compreendido totalmente o que exatamente sentia. Senhora disse que só queria relaxar um pouco agora, mas sentia que seria um peso para sua família trabalhadora. Imagine sua surpresa ao ouvir a assistente declarar com confiança que ninguém a consideraria um fardo. A criada sorriu alegremente e disse que a família da senhora se importava com ela tanto quanto ela se importava com eles. E, de fato, naquele exato momento, embora a garota nem suspeitasse, sua mãe a observava pela janela. Para apoiá-la, a senhorita Amélia lembrou que também se preocupava com o bem-estar dela, o que fez a senhora sorrir com gratidão. A assistente sugeriu que ela se abrisse para a família e falasse honestamente sobre o que a preocupava, pois isso poderia ajudar. Mas a garota começou a fazer cócegas na criada e explicou que era exatamente isso que ela tentava evitar, para não preocupar ninguém. No final, a senhora concluiu que não valia a pena se preocupar, já que quase toda a família estava por perto. De repente, a garota ouviu o som de cavalos, embora não soubesse que alguém deveria chegar. Ela olhou em volta e percebeu que as criadas estavam em alvoroço, o que significava que, de fato, alguém havia chegado. Além disso, por alguma razão, as assistentes pareciam muito felizes, algo raro de acontecer. De repente, a filha do duque viu as pessoas que haviam chegado à propriedade e ficou tão encantada quanto os servos. Imediatamente, ela correu para encontrar seu irmão mais velho e seu bom amigo Enoch, que estiveram ausentes por muito, muito tempo. Sem hesitar, ela se jogou nos braços de Léo, pois sentiu muita falta dele durante todo esse tempo. O rapaz também ficou feliz em ver sua irmã e disse animado que finalmente havia terminado de caçar monstros. Subitamente, um cavaleiro da Ordem Real de Monges se aproximou da garota e a cumprimentou gentilmente, dizendo que sentiu sua falta. A senhora sorriu feliz para ele e comentou que realmente fazia muito tempo que não se viam, mas o rapaz, no entanto, quase não havia mudado. O cavaleiro coçou a cabeça, embaraçado, e disse que havia melhorado suas habilidades, mas poderia mostrar isso para ela um pouco mais tarde. De repente, o capitão perguntou ao assistente se ele realmente sentia mais falta da senhorita do que de sua própria família, o que deixou Enoch visivelmente confuso. A garota perguntou surpresa ao amigo se isso era verdade, pois não conseguia acreditar. Logo em seguida, ela comentou que nunca havia imaginado que Enoch pudesse se tornar tão próximo de seu irmão mais velho e do capitão. Os outros parentes também se aproximaram dos amigos para cumprimentar os recém-chegados. Volin ficou especialmente contente em ver o irmão mais velho, já que ele poderia ensiná-lo muito sobre esgrima, algo que não faziam há muito tempo. Ao ouvir da irmã que Enoch sentia falta de Léo, o irmão mais novo deu um tapinha nas costas do amigo, que ficou sem entender. A duquesa comentou, um pouco sem jeito, que deveria ter sido avisada sobre a chegada, assim estaria melhor preparada. Nesse momento, a garota observou surpresa enquanto sua mãe falava calmamente com Léo, algo que a deixou ainda mais triste, pois a duquesa nunca olhava diretamente para ela. Foi então que a protagonista percebeu que seu irmão esteve na estrada por 2 meses inteiros, enquanto ela estava se permitindo relaxar. De repente, Enoch se aproximou dela, que estava perdida em pensamentos, e perguntou o que a havia deixado tão preocupada, já que era visível. Ele sorriu gentilmente e perguntou se poderia ajudá-la de alguma forma, pois jamais recusaria um pedido dela. Sem saber o que responder, já que não esperava que ele se aproximasse tão de repente, a garota teve uma ideia e perguntou se Enoch aceitaria um duelo amigável, já que suas habilidades haviam melhorado. O cavaleiro concordou, então a senhorita rapidamente se preparou para o combate, que aconteceria de forma informal. O monge também se preparou com seriedade, sabendo que a garota era forte na esgrima. Ela não via um cavaleiro da ordem em combate havia muitos anos, então não sabia o que esperar, o que só aumentou seu interesse. Perguntou se o amigo precisava de um tempo para aquecer, mas ele respondeu alegremente que já estava completamente pronto, pois confiava em sua força e habilidades desenvolvidas. Então, Léo perguntou se não seria melhor ela lutar contra ele, já que era mais forte do que o assistente. Mas a garota declarou teimosamente que queria lutar com Enoch e que seu irmão deveria ser o juiz para garantir justiça. Léo ficou visivelmente desapontado com isso, então seu amigo tentou consolá-lo para que ele se acalmasse e não se preocupasse. Sem querer esperar mais, a heroína mandou todos para seus lugares para que a batalha pudesse começar o mais rápido possível, pois estava impaciente.
Literalmente, poucos minutos depois, o rapaz e a garota já estavam completamente prontos para o duelo amigável. Leos deu um comando meio desanimado para que ambos tomassem suas posições iniciais, conforme exigido pelas regras. Assim que o irmão mais velho deu o sinal, a heroína avançou com toda a força para atacar Enoch, esperando pegá-lo de surpresa. Embora o cavaleiro tenha ficado surpreso com a velocidade que a jovem de repente demonstrou, ele conseguiu repelir o ataque calmamente. Além disso, o rapaz conseguiu aproveitar a situação e desferir seu próprio golpe, o que obrigou a heroína a recuar. A heroína percebeu que não conseguia se mover tão rápido quanto antes de sua reencarnação, então teria que confiar em magia e tecnologia. Nesse momento, Leos e Amélia observavam a luta com empolgação e preocupação por Bades. De repente, o mais velho, Leos, notou que a duquesa estava atrás dele, aproximando-se de forma completamente silenciosa. Enoch percebeu que sua adversária atacava e se esquivava bem, o que era impressionante para uma garota de sua idade. A filha do duque nem imaginava que estava revelando toda sua experiência, pois só queria dar o seu melhor. De repente, a heroína notou que sua mãe estava na área dos espectadores, o que a distraiu, fazendo-a colidir diretamente com seu oponente. Imediatamente, a jovem perguntou se Enoch estava bem e, em seguida, perguntou à mãe há quanto tempo ela estava assistindo à luta. Em resposta, a duquesa calmamente comentou que as habilidades de esgrima da filha haviam melhorado notavelmente em pouco tempo. A mulher até admitiu estar surpresa com o quanto as habilidades de Bades haviam crescido nesse período. No entanto, a jovem não sabia como explicar suas habilidades, já que apenas seu pai e irmãos acreditavam em qualquer coisa que ela dissesse. Para sua grande surpresa, a duquesa pediu desculpas de maneira discreta, algo inesperado. Depois, a mãe comentou que provavelmente sua filha estava magoada por sua aparente indiferença, o que deixou Bades ainda mais envergonhada. A duquesa achava que sua filha estava entediada com os treinos, apesar de ter se dedicado intensamente a eles na infância. Só então a heroína percebeu que havia ocorrido um mal-entendido entre ela e sua mãe durante um dos jantares. No final, a duquesa concluiu que nunca deixaria de amar Bades, independentemente de qualquer decisão que ela tomasse. Com os punhos cerrados, a mulher admitiu que não gostava da ideia de oferecer à filha uma solução fácil, pois temia que isso a fizesse desistir e se tornasse desnecessária, eventualmente caindo na ruína. Além disso, o que mais assustava a mãe era a possibilidade de Bades se encontrar em um ambiente hostil e não conseguir lidar com a situação. Por isso, a duquesa evitava contato com a filha, temendo que suas palavras influenciassem a decisão final dela. Apenas naquele momento, a duquesa percebeu que sua fraqueza e silêncio haviam causado à filha uma dor e ansiedade injustas. Gentilmente, a mulher segurou as mãos da jovem e disse que finalmente encontrou forças para confiar e apoiar totalmente a filha. A heroína ficou feliz ao ouvir que sua mãe estava orgulhosa dela, algo que a mulher declarou olhando diretamente em seus olhos e até elogiou. Em resposta, a jovem abraçou sua mãe com força, que havia passado por tantas emoções intensas nesses últimos dias. Por muitos anos em sua vida passada, a filha do duque culpou a si mesma pela morte de sua família e pela completa destruição do império. No final, ela chorou por um longo tempo, aliviada por a duquesa finalmente reconhecê-la. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e Amélia tentou o máximo que pôde para acalmá-la, embora fosse difícil para a assistente fazer algo. De forma inesperada, enquanto a heroína descansava calmamente em um banco, recuperando-se, um amigo se aproximou para conversar. O rapaz perguntou se ela estava se sentindo melhor, e a jovem respondeu imediatamente com um sorriso tímido, pois não queria preocupar ninguém. Ela se moveu para que Enoch pudesse sentar ao seu lado e o agradeceu pelo duelo, pois havia aprendido algumas coisas. Como agradecimento, a jovem convidou o cavaleiro para jantar, já que ele havia vindo visitar seu irmão e ela havia ocupado quase todo o tempo dele. Após um silêncio constrangedor, o rapaz admitiu que não tinha vindo ver Leos, o que surpreendeu significativamente a heroína. Bades não esperava ouvir que Enoch, na verdade, queria conversar com ela, deixando-a confusa. O garoto e a garota estavam tão imersos na conversa que nem perceberam que a assistente os observava com curiosidade. No entanto, a jovem não podia imaginar por que o cavaleiro queria falar pessoalmente com ela. O monge ficou visivelmente envergonhado, sentindo-se desconfortável em iniciar tal diálogo, mas realmente queria fazê-lo. Bades pediu ao amigo que falasse logo, pois já estava começando a se preocupar com seu silêncio. Sob pressão, o cavaleiro não aguentou e saiu correndo, prometendo que falaria tudo somente após o jantar. A heroína, muito surpresa, permaneceu sentada sozinha no lugar, sem entender o que havia acabado de acontecer.
Pouco depois, sua mente começou a imaginar várias coisas ruins, o que a fez se preocupar ainda mais com a conversa. Amélia tentou acalmá-la pelo menos um pouco, mas, dessa vez, nem mesmo ela conseguiu ser tão eficaz como de costume. A jovem admitiu que, devido à extrema ansiedade, nem sequer conseguia sentir o sabor dos pratos que o chefe havia preparado com tanto cuidado. Irritada, a heroína decidiu que não seria a primeira a iniciar o diálogo, jogando toda a responsabilidade para o rapaz. Amélia, surpresa, perguntou se a jovem realmente não fazia ideia do motivo pelo qual Enoch queria conversar. Bis, espantada, perguntou à assistente se até mesmo ela já sabia exatamente sobre o que o cavaleiro falaria naquela noite. A empregada, rindo maliciosamente, respondeu que não contaria nada para manter a surpresa para a senhorita. A filha do duque fingiu que não estava muito interessada, mas, na verdade, continuava preocupada, pois não entendia nada do que estava acontecendo. Observava atentamente as ações do cavaleiro à distância, mas nem isso lhe dava pistas sobre o que estava por vir. A heroína sequer imaginava qual evento até mesmo sua fiel serva poderia já conhecer naquele momento. De repente, pelo canto do olho, a jovem notou um piano e, num instante, compreendeu tudo, pois a resposta estava bem diante dela. Ao perceber a expressão concentrada da dama, a assistente sorriu ainda mais, o que deixou a jovem envergonhada. Amélia estava de ótimo humor, pois se divertia assistindo à inquietação ansiosa de Bades. No entanto, no final, perdeu a paciência e anunciou que Enoch definitivamente pediria a jovem para ser sua acompanhante no próximo baile. A filha do duque respondeu que já havia pensado nisso, mas, por alguma razão, sentia que não era exatamente isso. Amélia, frustrada com a desconfiança da senhorita, acenou as mãos no ar, mas a garota não lhe deu explicações. Contudo, Bades se lembrava muito bem de como, em sua vida passada, precisou se apressar para se preparar para o baile, pois soube dele tarde demais. No fim, foi ao evento com Enoch, já que não tinha mais ninguém para convidar. Além disso, Bades estava certa de que, para o cavaleiro, ela era apenas a irmã de seus amigos, então dificilmente ele a convidaria para ir juntos. A assistente, embora mantivesse sua opinião, não discutiu com a jovem, que estava convicta de seus próprios pensamentos. Eventualmente, a heroína se cansou de esperar que Enoch viesse até ela, então se levantou para esticar as pernas. A garota sabia que, em teoria, o cavaleiro poderia muito bem convidá-la para ser sua parceira, mas não fazia ideia do que faria nesse caso. Antes mesmo que pudesse bolar um plano, de repente ouviu a voz do rapaz atrás dela, que se aproximou silenciosamente. A jovem fingiu que ainda não tinha ideia do propósito da conversa e perguntou ao amigo qual era o assunto. Um tanto constrangido, Enoch admitiu que queria conversar mais cedo, mas Leos e Veino atrasaram bastante. Depois, um pouco hesitante, perguntou se a filha do duque ainda queria saber o que ele tanto queria dizer. A heroína ficou paralisada com tamanha ousadia, pois já estava cansada de tantos enigmas e mistérios incompreensíveis. O rapaz precisou de alguns segundos para reunir seus pensamentos e, então, segurou a mão da jovem antes de perguntar se ela aceitaria ser sua acompanhante. Embora a heroína já esperasse essa pergunta, ainda assim ficou chocada, pois acreditava que essa conversa aconteceria mais tarde. Como a jovem não respondeu de imediato, o cavaleiro perguntou se ela já tinha alguém para acompanhá-la ao evento. Em seguida, o monge pediu que a filha do duque pensasse com calma. Forçando um sorriso, a jovem conseguiu, por fim, dar sua resposta afirmativa ao amigo. No entanto, assim que Bades retornou ao seu quarto, imediatamente caiu no chão devido ao excesso de ansiedade e às emoções avassaladoras que a dominavam. A jovem não compreendia por que tudo ao seu redor parecia tão confuso, nem porque havia dito a Enoch que pensaria na proposta dele. De acordo com a história, existiam 4 famílias poderosas no Império Mosberg, entre as quais as mais influentes eram Eldre e Noon. A segunda mais poderosa era a do Marquês Bonete, e era justamente ele que a heroína suspeitava de estar preparando uma revolta em um futuro próximo. Em sua vida passada, a jovem se esforçou para espionar o Marquês e descobrir seus planos sobre a insurreição. Porém, assim que tentou sair discretamente do baile, Enoch apareceu ao seu lado, recusando-se a deixá-la sozinha nem por um segundo. Mesmo quando a filha do duque disse que precisava ir ao toalete, o cavaleiro se ofereceu para acompanhá-la, apesar de não haver necessidade. Ele afirmou que não queria se afastar dela nem por um instante, pois estava muito preocupado com sua segurança. No fim, quando a heroína finalmente conseguiu escapar, não encontrou Bonete nem nenhum de seus seguidores. Dessa vez, a jovem estava determinada a escolher seu parceiro com sabedoria, para garantir liberdade de ação durante o baile.
Ela começou a listar mentalmente todos os requisitos que um acompanhante ideal deveria ter. E percebeu que seria difícil encontrar alguém adequado, afinal, a senhorita precisava que essa pessoa não fizesse nada caso ela desaparecesse repentinamente do evento. De repente, Badester lembrou-se de um candidato da Guilda Lanche que era ideal para seus propósitos, então, sem pensar duas vezes, enviou imediatamente uma carta de convite urgente ao Marquês de Eban. Cad ficou muito surpreso ao receber a carta, especialmente porque ela não tinha o selo da família ELR. Eventualmente, o jovem cavalheiro percebeu que se tratava de uma mensagem secreta da própria Badester. Seu assistente compartilhava da mesma opinião, mas advertiu que não podiam confiar completamente nem mesmo na filha de um duque respeitado. O secretário estava mais preocupado com a possibilidade de a jovem estar fingindo e acabar expondo suas intenções para muitas pessoas. No entanto, Khaled interrompeu seu assistente, afirmando que entendia perfeitamente todos os riscos e, por isso, não revelaria nada desnecessário. Assim, ambos concordaram que apenas precisavam ser cuidadosos, encerrando a conversa. Como o Marquês estava curioso sobre o conteúdo da carta, rapidamente abriu o envelope e retirou o papel. Imagine a surpresa dele e de seu secretário ao descobrirem que era um convite para o próximo baile. Eban nem sabia como reagir a algo assim, já que nunca havia considerado essa possibilidade. O rapaz suspirou e admitiu que a filha do Duque ELR nunca deixava de surpreendê-lo com suas ideias inusitadas. Poucas horas depois, Amélia correu até a jovem, animada, para informar que havia recebido uma resposta de Laavan. Badester teve que mentir, dizendo que escolheu aquele local luxuoso por recomendação da princesa, embora isso não fosse verdade. Ao abrir a carta, confirmou que se tratava realmente da resposta do Marquês de Eban à sua proposta. O rapaz sugeriu que se encontrassem no dia seguinte no restaurante Lanche para conversarem com mais conforto. Amélia logo percebeu que a jovem iria a um restaurante sofisticado e perguntou se poderia acompanhá-la. Bis hesitou, preocupada que a criada tivesse que esperar muito tempo, mas a garota garantiu que não se importava. Na manhã seguinte, a filha do Duque chegou ao local junto com sua fiel assistente. Embora Amélia estivesse encantada com o restaurante luxuoso, a heroína não gostou nada do ambiente, achando-o excessivamente extravagante. Assim que a jovem foi notada, um funcionário educadamente ofereceu-se para acompanhá-la até sua mesa, enquanto outro guiou Amélia até a área de espera. Quando Bis entrou no escritório, Cad imediatamente se virou para ela, pois já estava esperando há algum tempo, embora a jovem não estivesse atrasada. Isso a fez perceber que estava começando a ficar nervosa, pois toda a propriedade do Marquês a cercava. Eban observou que as pessoas normalmente iam primeiro ao restaurante antes de descobrir sobre a guilda de informações secreta, o que fez a filha do Duque se sentir um pouco constrangida. No entanto, o Marquês foi direto ao ponto, algo que agradou visivelmente. No final, Cad admitiu honestamente que a carta o pegou de surpresa, pois ele nunca havia imaginado algo do tipo. A jovem compreendia o quão estranha sua ação poderia parecer, então agora precisava explicar a razão por trás de tudo aquilo. Imagine a surpresa do Marquês quando a heroína perguntou se ele se importaria caso ela desaparecesse no meio do baile. Como resultado, Bis precisou explicar detalhadamente suas exigências ao potencial aliado. Após ouvir atentamente, o Marquês concordou que seria difícil encontrar um parceiro que atendesse às suas condições. No entanto, antes que a jovem pudesse se alegrar, o rapaz declarou que todas essas regras eram absurdas. Cad ainda não conseguia entender por que a filha do Duque queria fugir no meio do baile, pois isso parecia uma ideia tola. O tom frio e impassível do Marquês, ao criticá-la, fez a jovem se sentir extremamente desconfortável. Mas o que mais o incomodava era o fato de Bis ter dito que eles não precisariam dançar juntos, pois isso fazia parte do evento. Eban estava certo de que, se a jovem não dançasse com seu parceiro, rapidamente surgiriam rumores entre os aristocratas. A heroína imediatamente se lembrou de que, em sua vida passada, tinha um amigo que resolvia facilmente esses tipos de problemas. No entanto, insistiu que não poderia escolher ninguém além de Cad, pois essa pessoa provavelmente não cooperaria da mesma forma. E a jovem não podia, de maneira alguma, permitir que seu parceiro reclamasse dela. Não a reconheceu imediatamente. Cad perguntou abruptamente se havia um motivo pelo qual a senhorita queria se movimentar discretamente e sem ser notada pelo Palácio Imperial durante o baile. Ele prometeu que, caso ela fosse ao evento com ele, atrairiam tanta atenção que a jovem não teria como escapar. Só naquele momento Bis percebeu que isso realmente poderia acontecer, algo que ela nem havia considerado. No fim, o Marquês disse que queria evitar atenção desnecessária e, por isso, não a ajudaria de forma alguma.
A heroína imediatamente ficou desanimada ao perceber que havia falhado e que agora não conseguiria mais vigiar Bonet durante o baile. No entanto, Cad observou discretamente a expressão da filha do Duque e viu o quanto sua recusa a deixou abalada, apesar de já ter explicado todas as suas razões. Então, ele mencionou que poderia ajudar um pouco, o que fez com que a garota olhasse para ele com esperança e interesse. Ela imediatamente sugeriu que, nesse caso, ele poderia continuar sendo seu par, já que ele mesmo havia feito a proposta. O Marquês concordou, mas pediu que a jovem tossisse 2 vezes durante o baile caso precisasse sair discretamente. Bis agradeceu a Eban com alívio, pois, se ele distraísse o cavaleiro, ela poderia escapar sem dificuldades. De repente, Cad continuou falando, o que surpreendeu a filha do Duque, pois ela acreditava que já tinham acertado todos os detalhes. Ao passar por ela, o rapaz disse, em um tom frio, para não demonstrar sob nenhuma circunstância que eles se conheciam. Bis virou-se rapidamente, surpresa, e perguntou, confusa, por que precisava seguir essa regra, mas, ao olhar ao redor, percebeu que Eban já havia deixado a sala sem dar nenhuma explicação. Ela não gostou nem um pouco daquela ameaça, mas Cad não tinha intenção de explicar nada. Para ele, a jovem jamais entenderia completamente suas preocupações. Alguns dias depois, a heroína lembrou-se de que precisava escolher um vestido para o baile, então chamou sua assistente para ajudá-la. No entanto, apesar de todos os esforços da criada, a jovem parecia distraída, pois ainda estava imersa em pensamentos sobre sua conversa com Eban. Amélia teve que lembrá-la mais uma vez sobre a prova do vestido que ela mesma havia pedido. Até perguntou se algo interessante havia acontecido no restaurante lanche, mas a heroína apenas disse que estava tudo bem. Ainda assim, Bis admitiu que ultimamente os problemas pareciam surgir um atrás do outro, o que a deixava exausta. Felizmente, a consultora de moda conseguiu distraí-la momentaneamente ao ajudá-la a experimentar outro vestido. Porém, mesmo nesse momento, a heroína não conseguia tirar Eban da cabeça. Enquanto as criadas circulavam ao seu redor, ela ainda estava irritada pelo fato de o Marquês ter pedido que fingisse que não o conhecia. A jovem simplesmente não conseguia entender que em um encontro anterior, Cad havia dito que se arrependeria se não tivesse começado a se comunicar com ela, mas agora, para complicar ainda mais as coisas, ele próprio estava a evitando sem motivo aparente. De repente, a heroína foi arrancada de seus pensamentos por uma voz alta que tentava se aproximar. Bis imediatamente olhou para fora do provador e perguntou o que estava acontecendo e por que, de repente, havia tanto barulho. As criadas explicaram que uma jovem havia tentado furar a fila para chegar ao provador, o que surpreendeu a filha do Duque. Logo, descobriu-se que a responsável era Lady Mídia Toa, que se aproximou de Bis e disse que, sem ela, nada de interessante poderia ser encontrado de qualquer maneira. A jovem também afirmou que a filha do Duque não entendia nada de moda, então estava fazendo um favor ao ajudá-la. A heroína saiu do provador surpresa e exibiu o lindo vestido que estava vestindo no momento. Ao vê-lo, Mídia imediatamente congelou, boquiaberta, pois aquele traje havia sido confeccionado com base nos croquis mais modernos da época. Amélia logo chamou a atenção para si e elogiou Bis, dizendo que o vestido lhe caía incrivelmente bem, o que irritou Mídia. No entanto, a heroína reclamou que, sob um vestido tão fino, não conseguiria esconder nem mesmo uma de suas lâminas favoritas e fiéis. Foi então que Mídia interveio na conversa, insistindo que nada poderia ser decidido sem sua presença. Subitamente, Bis olhou diretamente para a jovem loira e perguntou quem ela era e o que estava fazendo ali com ela. A pergunta fez com que Mídia ficasse furiosa, pois nunca imaginou que a filha do Duque não reconheceria sua existência. A heroína então sussurrou para sua criada explicar a situação. Amélia informou que Toa era uma amiga de infância de Bis. No entanto, como a heroína havia reencarnado neste mundo já na adolescência, ela não tinha lembranças de sua infância e, por isso, não sabia nada sobre sua suposta amizade com Mídia. Após ouvir as palavras da criada, Bis finalmente se lembrou de ter lido algo sobre a família Toa na história original do romance. Era uma família relativamente conhecida e, pelo comportamento de Mídia, parecia que, por algum motivo, ela não gostava muito de Bis. Além disso, embora a heroína não tivesse memórias, seu corpo ainda carregava as emoções de sua vida anterior e não sentia absolutamente nada em relação à Mídia. Por essa razão, em sua vida passada, Bis nem suspeitava que conhecia Mídia e simplesmente a ignorava completamente. Agora, mais uma vez, a jovem loira estava furiosa com a filha do Duque por não reconhecê-la. Não se importar, mas sempre causava algum tipo de problema. Inesperadamente, Bis pediu para que Mídia não ficasse brava e disse que tinha apenas feito uma piada desajeitada ao fingir que não se lembrava dela.
O que mais surpreendeu a heroína foi que Mídia parecia genuinamente feliz em vê-la, a ponto de até esquecer sua raiva. No final, Mídia corou levemente e disse que dessa vez perdoaria sua amiga, mas que ela não deveria brincar assim novamente. No entanto, como a filha do conde passou a seguir a heroína para todos os lugares, sua criada acabou ficando muito irritada com ela. Mídia, por outro lado, garantiu que não se cansava de acompanhar todo mundo, pois estava bastante confortável sentada nos sofás próximos aos provadores. Bi sorriu e pediu à sua assistente que não expulsasse a aristocrata, explicando que, até aquele momento, ela não havia lhe causado nenhum incômodo. A heroína observou Mídia de canto de olho e concluiu que ela se comportava como uma criança pequena. De repente, Amélia ficou animada com o fato de a senhorita estar permitindo tudo e sugeriu experimentar ainda mais vestidos. A heroína começou a sentir a cabeça girar com todas as opções que a criada escolhia, pois já não conseguia entender mais nada. Para encurtar o processo, ela pegou o primeiro traje simples que viu, apenas para evitar ter que provar mais roupas. Subitamente, Mídia gritou que aquele vestido não deveria ser escolhido sob nenhuma circunstância, pois aquele tipo de renda já não estava mais na moda. Até mesmo a consultora, acostumada com o comportamento variado dos clientes, se assustou com o tom alto da garota. No entanto, Bis elogiou Lady Mídia por seu conhecimento sobre moda, e ela imediatamente lançou um olhar de superioridade para Amélia, como se tivesse vencido uma competição. Como a filha do Duque queria terminar a escolha do vestido o mais rápido possível, ela se aproximou da amiga e pediu sua opinião. A loira sorriu e respondeu que, como a senhorita finalmente reconhecia sua superioridade, ela teria piedade dela e a ajudaria desta vez. Mídia afirmou com confiança que um vestido ruim faria Bis passar vergonha, o que surpreendeu a heroína pela seriedade com que ela tratava o assunto. A loira percebeu a dúvida da amiga e imediatamente exclamou que a situação era realmente grave, então sua ajuda não era em vão. Bis olhou para a filha do conde, confusa, mas decidiu que era melhor não discutir com ela naquele momento, então apenas acenou com a cabeça em concordância. Observando Mídia de longe, a heroína concluiu mais uma vez que, embora a garota fosse rude, ela estava realmente ajudando. Após alguns minutos, Mídia escolheu os melhores vestidos, e a vendedora prometeu entregá-los em breve. Bis se aproximou da amiga e a agradeceu pela ajuda, ao que Mídia respondeu que só não queria que ela passasse vergonha no baile. De repente, a jovem loira perguntou se a filha do Duque iria realmente usar aqueles vestidos ou apenas guardá-los no armário. Bis pensou por um momento e concluiu que, por enquanto, não teria tempo para usá-los, mas que, em alguns anos, certamente os vestiria. Ao ouvir isso, Mídia ficou furiosa e gritou que os vestidos seriam completamente inúteis se saíssem de moda. Com isso, a garota se afastou resmungando que os cavaleiros eram todos tolos por não darem importância à beleza e às roupas. Mídia ordenou que sua assistente a seguisse e nem sequer se virou para se despedir. Vendo a cena, Amélia comentou, surpresa, que não entendia como pessoas tão gentis haviam criado uma filha tão irritável. Bis perguntou à criada, confusa, se Mídia realmente não gostava dela, e Amélia imediatamente confirmou, sem hesitar. Ainda assim, por alguma razão, a heroína sentia que havia uma relação especial entre elas. Naquela mesma noite, movida pela curiosidade, Bis experimentou o vestido que usaria no baile e ficou muito satisfeita com ele. De repente, percebeu que sua assistente olhava para a roupa com uma expressão estranha, embora não houvesse motivo para isso. A heroína ficou preocupada e perguntou se o vestido que Mídia havia escolhido realmente não lhe caía bem. A criada respondeu que o traje ficava maravilhoso nela, mas a filha do Duque não entendeu o tom de sua fala. De repente, Amélia não conseguiu mais segurar suas emoções e gritou que esse era exatamente o problema. Bis pediu uma explicação, e a criada disse que não entendia as atitudes de Mídia. Primeiro ela ajudava, depois espalhava boatos. A heroína já tinha ouvido que a loira havia se envolvido em vários escândalos, mas não sabia o que responder. Com lágrimas nos olhos, Amélia começou a listar todos os rumores que Mídia havia espalhado, o que a deixou muito abalada. A criada acreditava que tudo deveria ter um limite, mas Lady Toa parecia não conhecer nenhum. Bis, um pouco constrangida, pediu que Amélia não tirasse conclusões precipitadas, pois os boatos poderiam ter sido espalhados por outra pessoa. Amélia, confusa, perguntou por que sua senhora estava protegendo aquela garota mimada, de quem quase todos falavam mal. A heroína se lembrou de que Mídia realmente havia lhe causado muitos problemas ao longo da vida, mas nunca deu importância a isso. A criada reforçou que Mídia sempre aparecia ao lado de sua senhora e fingia não se importar, mas no fim das contas, sempre causava algum tipo de problema.
Cuida dela com todas as suas forças. Contudo, toda vez depois disso surgiam maus rumores sobre a filha do duque, os quais prejudicavam gravemente sua reputação na sociedade. Bis percebeu que realmente tinha pouca informação sobre Lady Toa, pois a evitar em sua vida passada. A dama, de repente, lembrou-se da situação, decidiu sair para uma caminhada e teve que se esconder urgentemente nos arbustos mais próximos, tudo por causa de que, alguns segundos atrás, Miss notara Midi adiante, mas não estava preparada para encontrá-la naquele exato momento. A garota estava tão cansada de treinar e se preparar para o baile que até adormeceu no local, bocejando alto. De repente, Bades ouviu Lady Torsa gritar fortemente que a filha do duque estava apenas fingindo ser amiga dela. A garota continuou ouvindo, embora entendesse que era muito errado bisbilhotar as conversas alheias dessa forma. A loira Miss ficou muito ofendida pelo fato de sua família estar um degrau abaixo de Eld, embora fosse injusto evitar ser notada acidentalmente. A heroína começou a se afastar lentamente, pois já tinha ouvido mais do que precisava, e Mia de repente declarou que Bades se arrependeria profundamente de não ter ouvido seus conselhos corretos e inteligentes durante todo esse tempo. Mas mesmo com esse conhecimento, a filha do duque tinha informação demasiadamente pouca para ter certeza sobre qualquer coisa relacionada a Torque. Da última vez, a garota esteve tão ocupada com o enredo que não se comunicou com os outros de forma alguma, então, agora, Miss pousou suas mãos de maneira reconfortante sobre os ombros de sua assistente para mostrar que estava do lado dela, após o que B sorriu gentilmente e prometeu falar pessoalmente com a filha do conde mais tarde para resolver tudo. Alguns dias depois, a dama, com um pouco de entusiasmo, seguiu de carruagem até o Palácio Imperial para o baile anual. A garota realmente esperava que todos os seus planos acabassem por se realizar e que não houvesse fracassos como em sua vida passada. O monge que estava sentado em frente à dama percebeu que ela estava preocupada e, com um sorriso, tentou acalmá-la um pouco. O rapaz ajudou Miss a descer da carruagem e prometeu que definitivamente a protegeria de tudo nesse evento. Isso ajudou a filha do duque a entrar no estado de espírito adequado, de modo que ela seguiu seu parceiro para o salão com um sorriso confiante. Nesse exato momento, a garota sentiu uma enorme quantidade de olhares avaliadores de aristocratas ao redor. O cavaleiro notou imediatamente que sua companheira não estava completamente confortável, então sugeriu que fossem para um lugar com menos pessoas. Bis assentiu em concordância, mas parou em seu lugar ao notar a silhueta familiar de Lady T.K. próxima, porém, a própria dama loira ficou muito assustada ao perceber que a filha do duque a estava olhando e queria conversar. A heroína sorriu docemente para sua amiga de infância e começou a se aproximar, pois desejava manter o relacionamento. Imagine a surpresa da dama quando a garota de repente se virou e correu para longe o mais rápido possível. Isso deixou Miss tão confusa que ela não ouviu imediatamente as perguntas de Enoch, que estava ao seu lado, mas a dama não quis admitir ao rapaz o que havia acontecido, então pediu que ele simplesmente continuasse sua jornada pelos salões, circulando pelo palácio dessa forma. Bades não percebeu imediatamente Bonet, que, nesse meio tempo, conseguiu reunir uma multidão de rapazes ao seu redor. Ela percebeu de imediato que Mari seria o líder da rebelião e que seus amigos também eram radicais. Inesperadamente para a heroína, o cavaleiro se aproximou e perguntou se a garota estava realmente procurando por alguém tão diligentemente. A filha do duque teve que mentir, afirmando que estava simplesmente testando se conseguia lembrar os nomes dos aristocratas que haviam vindo ao baile, já que Enos acreditava na dama, pois ela raramente saía em público. Miss se acalmou, mas percebeu que era hora de agir. Além disso, foi nesse momento que Bonet começou a se mover, então Bis apontou o dedo para ele, como se o tivesse reconhecido por acaso. Sem mais delongas, a garota correu imediatamente em direção àquele homem, o que surpreendeu muito seu parceiro, mas o rapaz alcançou a dama rápido demais, o que a irritou, embora ela não demonstrasse suas verdadeiras emoções. Ela entendeu mal que o marquês estava saindo do salão principal por algum motivo e que ela precisava, com urgência, segui-lo cuidadosamente. O homem era seguido por seus aliados, o que era exatamente o mesmo que na vida passada da heroína, então ela estava preparada. Os corredores do palácio eram um sistema tão confuso que, se Beatriz perdesse o marquês, jamais o encontraria novamente. Ela lembrou das palavras de Cad, que pediu à dama que tossisse 2 vezes quando precisasse desaparecer sem ser notada do salão principal, e, naquele exato momento, a heroína realmente precisava de alguma forma distrair Enoch para que pudesse seguir Maris com calma. Então, Bades tossiu 2 vezes, conforme haviam combinado anteriormente, embora ela não sabia exatamente como Eba ajudaria. O cavaleiro perguntou ansiosamente à dama se ela havia pegado um resfriado em algum lugar, pois ele não queria isso para ela de forma alguma.
O rapaz estava tão preocupado com a filha do duque que nem sequer percebeu alguém se aproximando dele. De repente, um aristocrata idoso caiu bem em cima de Enoch, de lado, e, por algum motivo, mal conseguia ficar de pé. O cavaleiro perguntou, com ansiedade, ao homem se ele se sentia bem, e ele respondeu que sempre se sentia instável nos pés depois de beber vinho. Bis observou, surpresa, enquanto a esposa do aristocrata corria e começava a repreendê-lo por se comportar mal novamente. De repente, o homem mostrou o botão que estava em sua palma e pediu perdão por tê-lo arrancado do terno da noite. O aristocrata agarrou o rapaz pelo braço e disse que precisavam costurá-lo de volta antes que a dança começasse. O monge, confuso, disse que não poderia deixar sua companheira sozinha, já que ele mesmo a havia convidado e agora era responsável por ela. Mas uma dama se aproximou da garota e prometeu, com um sorriso, que definitivamente lhe faria companhia durante a ausência de seu parceiro. Somente então a heroína percebeu que foi o Maris quem pediu a essas pessoas para ajudar, o que, em última análise, a deixou muito feliz. Naquele momento, o cavaleiro despediu-se da dama, com pesar, por um tempo, e ela mal podia conter sua alegria com a partida dele, quando a mulher também entregou à senhorita uma capa de camuflagem de Cad. A alegria de Bis não tinha limites, sem mais delongar no salão principal, a garota colocou sua capa e imediatamente correu atrás do Sr. Bonnet. Desta vez, a heroína teve sorte e quase imediatamente ouviu as vozes das pessoas de que precisava, então se escondeu atrás da parede próxima. Aconteceu que um dos rapazes se sentou para ajustar seus sapatos e, só por esse motivo, toda a companhia não conseguiu ir longe. Assim que o rapaz terminou de ajustar sua bota, o Maris o repreendeu um pouco por atrasar a todos devido à sua desatenção, mas a filha do duque estava apenas feliz com essa situação, pois podia, com calma, ouvir as conversas dos traidores. Assim que os aristocratas entraram em um dos cômodos, a garota imediatamente correu para o próximo, pois queria ouvir às escondidas. Bades teve muita sorte, pois não havia mais ninguém na sala, exceto ela, assim podia, calmamente, vigiar os inimigos. A filha do duque encostou-se na parede direita e usou um pouco de magia para ouvir o diálogo na sala seguinte. Nesse momento, o Maris disse aos seus amigos que estava prestes a revelar um segredo que os surpreenderia incrivelmente, e os rapazes estavam preparados para isso. Bonnet, deliberadamente, alongou o tempo, fingindo que estava demorando para tirar algo do bolso, a fim de manter o suspense. Eventualmente, o homem retirou o artefato de teletransporte, o qual anunciou com grande orgulho, pois mal havia conseguido retirá-lo. Ele explicou que, se a segunda parte dele fosse instalada antecipadamente, seria possível, eventualmente, chegar instantaneamente ao destino. A heroína ficou incrivelmente surpresa ao ouvir que tipo de dispositivo complexo o Maris havia encontrado. A garota sabia que nem mesmo uma torre mágica conseguiria fabricar algo assim, o que só aumentava o valor do artefato, mas sempre existia a possibilidade de que o Maris tivesse encontrado, em algum lugar, um mago habilidoso como Rosen, que o ajudaria na criação. De qualquer forma, o homem de alguma forma conseguiu a posse de algo tão raro e ainda sabia usá-lo bem, apesar da complexidade. Os aliados até saltaram de seus assentos, empolgados, e declararam que, com aquilo, seriam capazes de derrotar a prejudicial baronesa Taroon. Os aristocratas, prontamente, perguntaram ao Maris se ele tinha outras ideias, já que não eram contra contribuir. Bonnet respondeu, com ar convencido, que já havia concebido algo ainda mais perigoso, mas que ainda não sabia como implementá-lo. Os aliados ficaram maravilhados com a promessa do Maris de que o artefato seria muito mais poderoso do que o teletransporte. Bades ficou assustada com esse diálogo, já que nem mesmo a dupla reencarnação lhe fornecia informações suficientes. Nesse momento, o homem disse, tristemente, que não seria capaz de lidar com todos os seus planos sozinho. Imediatamente, um dos rapazes afirmou que não tinham problemas com as finanças, então tudo deveria funcionar em breve. O rapaz realmente queria saber qual ideia Bonnet havia concebido, então, com os olhos brilhando, pediu que ele a contasse de qualquer forma, mas o homem riu orgulhosamente e pediu aos seus aliados que não apressassem as coisas, pois ainda precisavam pensar. Em seguida, ele se voltou para seu fiel amigo, o Visconde Jeff, e perguntou se tudo o que havia sido planejado estava pronto. O rapaz assentiu e informou a todos que havia deixado a segunda parte do artefato de teletransporte no jardim do Palácio Imperial. Isso deixou os aliados ainda mais alarmados, e o Maris informou seu amigo que era hora de partir. A filha do duque abriu a boca, de desagrado e espanto, ao perceber que os inimigos de fato haviam usado o artefato. Ela imediatamente correu o mais rápido que pôde para o pátio, embora não soubesse exatamente em que direção os aristocratas haviam se teleportado.
Após olhar cuidadosamente ao redor, depois de alguns segundos, a dama notou algum tipo de brilho mágico nas proximidades, não estava muito longe, mas a senhorita olhou para baixo. E percebeu que perderia muito tempo se descesse os degraus, então, sem pensar duas vezes, Bade saltou por cima do corrimão, confiante de que conseguiria aterrissar. Mas a garota não esperava, de forma alguma, que durante seu voo descendente ela de repente notasse queda na sacada. O rapaz, completamente maravilhado, seguia com o olhar a filha do duque, a quem não esperava encontrar naquele lugar. A dama só percebeu exatamente quem estava vendo na sacada quando aterrissou, mas não teve tempo para conversar com ele. Portanto, enquanto o rastro mágico ainda não tinha desaparecido completamente, Bades correu o mais rápido que pôde naquela direção, na esperança de ainda chegar a tempo. Com um sorriso, Eba lembrou que havia pedido à senhorita para fingir que eram estranhos, mas ela havia se aproveitado demais disso. Largando seu copo de vinho de lado, o rapaz concluiu que aquela garota absolutamente não podia ficar sozinha por muito tempo. Nesse ponto, a heroína conseguiu chegar ao local certo e só podia esperar que os homens não se teleportassem novamente. Boone já tinha conseguido reclamar com seu aliado sobre o restante das pessoas em sua equipe, cujos cérebros ele avaliava como extremamente inferiores. Jeff tranquilizou o Marquês, dizendo que qualquer idiota poderia ser aproveitado, que foi exatamente o que fizeram. Bades nem imaginava que esses dois eram tão espertos em enganar o resto de seus aliados, pedindo-lhes dinheiro. O homem loiro, com um sorriso zombeteiro, declarou que enviaria aos seus comparsas gemas especialmente modificadas, mas o Marquês de repente lembrou que estavam nos terrenos do palácio, então pediu ao rapaz que não se expressasse tão livremente. Após isso, Boone prometeu preparar rapidamente tudo o que fosse necessário, o que imediatamente deixou a filha do duque nervosa. Ela observava, alarmada, enquanto o homem rapidamente puxava um pergaminho e então o despedaçava habilidosamente. Logo após isso, ambos os aliados foram cobertos por uma cúpula quase imperceptível que não deixava passar nenhum som. Observando o homem, a dama pensou, com desagrado, em quantos itens mágicos mais ele teria em estoque, mas a senhorita não podia simplesmente se virar e ir embora, pois estava tão consumida pela curiosidade. A heroína entendeu que, se conseguisse de alguma forma tocar a barreira, seria capaz de ouvir os diálogos desses inimigos, então Baz decidiu tentar se infiltrar no ponto cego dos aristocratas, pois ela realmente queria ouvir a conversa deles. Mas, de repente, Queda agarrou a filha do duque com força pelos ombros e a puxou em sua direção, deixando-a absolutamente sem chance de escapar. A dama encarou o Marquês, surpresa, pois ela absolutamente não esperava vê-lo naquele lugar, já que haviam combinado de não se comunicar. Eba manteve uma expressão tão desagrada no rosto, como se fosse Bis quem o tivesse agarrado e não o contrário. Nesse ponto, o jovem cavalheiro pediu à senhorita que retirasse o cotovelo, pois estava lhe causando incômodo, e ela imediatamente saiu de sua postura defensiva. De repente, a filha do duque ouviu a voz de Boone, que anunciou que haviam terminado sua conversa e que podiam se dispersar. Decepcionada, a heroína desabou na grama, sussurrando que os inimigos a haviam deixado assim e que ela não havia feito nada. A garota se virou para o rapaz, com desagrado, e ele explicou calmamente que simplesmente não a deixou cometer um erro. Eba explicou que tinha adivinhado que a garota queria escutar a conversa desses aristocratas por baixo de uma boa cúpula mágica. No entanto, o Marquês sabia que Jeff não era tão simples quanto parecia à primeira vista, então ele definitivamente notaria a filha do duque. Mas a dama tinha certeza de que, com a ajuda do elemento não especificado e da capa, ela definitivamente permaneceria despercebida por todos. Entretanto, o rapaz explicou que, se a senhorita tivesse chamado a atenção deles, ela poderia, no pior dos casos, já estar morta. Eventualmente, Bis teve que admitir que, de fato, havia sido tola por querer agir sem um bom plano. A garota ficou triste por ter sido tão cega pelo desejo de encontrar ao menos algumas pistas sobre a revolta. Khalid comentou que seguia Bades porque ela havia prometido ficar quieta, mas, em vez disso, ela pulou da sacada com um sorriso. O Marquês disse que não se arrependia de sua decisão nem um pouco, pois acreditava que tinha feito tudo absolutamente corretamente. Nesse momento, a senhorita se lembrou subitamente de que, quando pulou da sacada, não sentirá a presença de outras pessoas por perto. Além disso, até o rapaz a ter agarrado, a garota estava completamente alheia à sua presença, o que era raro para ela. De repente, Bis percebeu que, em Lange, o poder da magia de queda estava claramente mais fraco, o que até fez o mestre estremecer. Ele admitiu que não havia agido com todo o seu potencial na época, pois não conhecia as habilidades da dama, e isso a divertiu imensamente.
A filha do duque notou a expressão de desagrado no rosto do marquês e riu quando tudo acabou. Divertindo-se com ela, mas secretamente observando o rapaz, a senhorita não pôde deixar de admitir que ele era muito talentoso, já que usava magia daquela maneira. A heroína admitiu que ambos se subestimaram, o que Eban foi forçado a concordar, pois ele mesmo pensava assim. Foi então que Cad lembrou a garota de que era hora de voltar para o baile, e ela imediatamente retornou, fazendo barulho, para o salão principal, na esperança de chegar a tempo. A dama ficou contente por a dança não começar até alguns minutos depois, mas, por algum motivo, ela não conseguia encontrar Enoch em lugar nenhum. Os aristocratas irritantes e malévolos ao redor notaram rapidamente que, por algum motivo, Bis estava agora completamente sozinha. O boato que as garotas espalhavam irritava a heroína, mas ela não tinha tempo para lidar com aquelas conversas naquele momento, pois, sem outra escolha, ela correu desesperadamente até Eban e pediu que dançasse com ela. Imagine a surpresa da dama quando, de repente, ela viu uma cicatriz enorme e terrível no rosto do rapaz, o que a fez dar um passo para trás. A princípio, a senhorita até pensou que simplesmente a tinha imaginado, já que tinha certeza de ter se aproximado do marquês. Então, o enorme corte começou a desaparecer lentamente do rosto do rapaz, embora ele claramente não ficasse satisfeito com a necessidade de removê-lo. Em pânico, a garota perguntou o que havia acontecido, e Eban explicou que estava simplesmente usando magia de camuflagem. A dama nem podia imaginar isso, já que ela já havia revelado a aparência do marquês uma vez que a magia não funcionava plenamente sobre ela. Mas De perguntou, confusa, por que Eban escondia sua aparência, já que somente ela e a princesa sabiam quem ele realmente era. Ao que o rapaz respondeu que havia elaborado meticulosamente sua imagem de um aristocrata desprezível e não queria destruí-la de forma alguma. A heroína ainda não entendia por que Cad precisava de tal artifício, quando, de repente, ele lhe pediu que se afastasse. Eban disse que, caso contrário, a dama seria olhada de soslaio, e ele não queria isso, então virou-se e foi embora. De repente, a senhorita agarrou sua amiga pela manga e, embora esta pedisse para deixá-la ir, respondeu confiantemente que não. Somente então Bodus percebeu que Cad havia dito para ela não se aproximar dele, apenas para que não fosse mal vista. Embora o marquês não quisesse admitir, realmente não havia outra razão, então ele teve que, ao menos, acenar com a cabeça em resposta. A filha do duque corou, envergonhadamente, e pediu à sua amiga que nunca mais se preocupasse com sua reputação na vida. Com um sorriso alegre, Bades disse que, se ela se importasse com a opinião dos outros, jamais teria pegado em uma espada. Essa autoconfiança incrível surpreendeu visivelmente Eban, que não esperava que a dama fosse tão forte por dentro. Mas então, como o rapaz continuava em silêncio, a garota ficou constrangida e disse que, se ele não quisesse, então não precisavam dançar. De repente, Cad agarrou as mãos da filha do duque e, com um movimento ágil, a puxou para iniciar os passos da dança. Ao mesmo tempo, o marquês sussurrou, com um sorriso, que já havia avisado a dama várias vezes e que não se importava com o que acontecesse a seguir. Nesse momento, o monge tentou de todas as formas encontrar sua companheira, mas, por algum motivo, ela estava absolutamente desaparecida no Palácio Imperial. Eventualmente, o rapaz decidiu que a dama também poderia estar procurando por ele, razão pela qual andavam em círculos, então ele foi esperar por ela no salão principal. Assim que a noite se instalou, ele imediatamente ouviu os sussurros surpresos dos aristocratas de que era por isso que eles não estavam dançando. As garotas conversavam sobre um rapaz de cabelos escuros com uma cicatriz enorme e terrível atravessando todo o rosto, que as assustava. Mas o que mais surpreendeu Enoch, acima de tudo, foi que era esse rapaz com quem Bis, que tinha vindo ao baile com ele, estava agora dançando. Durante a dança, Cad pediu à dama várias vezes seguidas para finalmente relaxar, mas ela ainda não conseguia ouvi-lo. O fato é que a garota nunca havia conseguido aprender a dançar direito, e agora ela observava atentamente seus pés, enquanto o Marés não se contentava com o fato de só conseguir ver a cabeça da senhorita, que estava constantemente olhando para baixo. O rapaz tentou chamar a atenção da filha do duque, mas ela estava tão concentrada que pediu para ele não interferir. Então, Eban disse que sabia do que o marquês, Bonet e o visconde Jeff estavam falando quando se cobriram com uma cúpula mágica no jardim. A heroína não podia deixar passar tal informação, então, surpresa, ela perguntou como o rapaz conseguiu fazer algo assim. Mas o jovem cavalheiro disse, com um sorriso, que, se a dama realmente estivesse interessada, ele a convidaria para lanchar novamente.
Habilidosamente rodopiando na dança, o rapaz e a garota nem notaram com quanta curiosidade até mesmo a própria princesa os observava, quando Cad se aproximou de Bis e declarou que, mesmo que tivessem visões diferentes, ele ainda tentaria ajudá-la. De fato, a heroína ficou contente que o Marés fosse o primeiro a mencionar uma possível cooperação e aliança mais estreita. De repente, Eban terminou a dança e, curvando-se para a senhorita, disse que se viriam mais tarde, o que a surpreendeu visivelmente. A filha do Duque nem podia imaginar que, durante todo o tempo de seus movimentos, ela, de alguma forma, milagrosamente, não pisara no pé do parceiro. Ficou surpresa ao descobrir que os mares já tinham conseguido ir a algum lugar e a deixado completamente sozinha. De repente, atrás dela, a senhora ouviu a voz um tanto triste de outra amiga, o que a assustou muito, e por isso, a garota se virou abruptamente e se curvou para o monge, pedindo perdão por não ter dançado com ele, embora tivessem chegado juntas. A senhorita explicou que havia saído para tomar um pouco de ar fresco e, depois, chegará muito tarde, e que a dança estava prestes a começar. Badeste, com uma expressão de culpa no rosto, explicou que não conseguia encontrá-lo, então agarrou o primeiro rapaz que encontrou, mas o cavaleiro de repente disse que a garota não era culpada de nada, pois foi ele mesmo que não a encontrou no momento certo. A heroína sentiu-se envergonhada com isso, e jurou mentalmente que pararia com a Bunei e definitivamente salvaria sua amiga. De repente, um dos aristocratas se aproximou dos parceiros, que realmente queriam discutir a mais recente e interessante fofoca. A garota disse que a filha do Duque tinha um espírito forte, já que não temia dançar com um rapaz de aparência tão assustadora. Bis não gostou nem um pouco do fato de que essa madame, de repente, declarara que os cavaleiros realmente tinham uma mentalidade diferente. Além disso, quase todas as pessoas nobres ao redor já discutiam o momento dessa dança, mas a senhora não conseguia resolver a situação de forma alguma. De repente, o monge avançou, posicionando-se à frente de sua companheira, e perguntou ao aristocrata como deveriam ser interpretadas aquelas palavras atrevidas. Só então a heroína se lembrou de que aquela garota já fora, certa vez, rejeitada sem piedade por seu irmão mais velho, algo de conhecimento geral. Em resposta, a senhora sorriu ainda mais amplamente e disse que não condenava aqueles cujo hobby era brincar perigosamente com fogo diante de todos. A senhorita pediu permissão para dar um conselho importante, e Bis, cansada, disse que estava ouvindo atentamente. Ao final, o aristocrata sugeriu à filha do duque que tentasse domar animais selvagens, já que ela já havia domado o rapaz assustador, embora isso fosse muito rude. A heroína rapidamente transformou o comentário em piada, dizendo que não sabia que aquilo era o que Madame tanto apreciava. A garota imediatamente percebeu que Badeste a havia insultado astutamente em resposta, o que até passou completamente despercebido. De repente, uma princesa se aproximou do pequeno grupo, que poucos notaram inicialmente devido à conversa envolvente. Rosina voltou-se para a garota de vestido verde e perguntou se ela havia comentado algo sobre o hobby da filha do duque, e ela teve que acenar afirmativamente. Em seguida, a filha do imperador elogiou generosamente sua amiga, dizendo que ela realmente conhecia muito bem seu passatempo favorito. Acrescentou, com um sorriso, que Bi seria melhor descrita como um talento e que a senhora de vestido verde já se dedicava a um hobby, colecionar coisas. O fato de até mesmo a própria princesa tê-la insultado deixou a garota astuta incrivelmente irritada, pois ela não esperava aquilo. Admitindo a derrota, cobriu o rosto com seu leque e fugiu, enquanto Rosina se aproximava de Bis com satisfação. Inesperadamente, diante de todos os aristocratas, a filha do imperador anunciou que, este ano, recrutaria uma guarda de cavaleiras. Marquei Bunei imediatamente lembrou à senhora que ela já tinha guardas suficientes e que isso já havia sido discutido mais de uma vez em reuniões. Rose ficou instantaneamente furiosa com aquelas palavras, mas escondeu bem suas emoções e afirmou que as circunstâncias haviam mudado. A garota levantou a mão e, com facilidade, invocou magia, anunciando a todos que havia descoberto um dom para a alquimia. Embora a heroína conhecesse as habilidades de sua amiga, também se surpreendeu com o quão belas elas pareciam. O marquês teve que admitir que nunca tinha visto esse tipo de magia tão caprichada antes, pois era difícil de se alcançar. Rosen olhou para os presentes com um sorriso confiante, já que seu status para eles havia aumentado consideravelmente. De fato, os aristocratas não podiam contestar o aumento da segurança, uma vez que a princesa possuía magia. Nesse momento, Badeste observou sua amiga e prometeu a si mesma que definitivamente se tornaria sua protetora. Quando todos souberam das habilidades de Rose, começaram a parabenizar o imperador, mas ele respondeu que era sua filha quem merecia os elogios. Marbene foi o primeiro a se aproximar da princesa para oferecer palavras de congratulação, embora, na verdade, não fossem de forma alguma sinceras.
A heroína não esperava que o homem chamasse por ela de repente, mas ela ainda se virou para ouvir. O aristocrata afirmou que Rosina poderia ter dito algo errado, e Badeste não entendeu exatamente o que ele quis dizer. O Marquês Nex anunciou, inesperadamente, que, sob nenhuma circunstância, uma garota deveria ser nomeada guarda de Sua Majestade. A filha do duque ouviu, surpresa, enquanto Bonet ofereceu a ela outro emprego, ao lado de Rosena, insinuando que se tornasse uma empregada. O homem tinha absoluta certeza de que o perigoso caminho da cavalaria era melhor deixado para os rapazes e que a senhora poderia ser uma assistente. Ele descreveu de forma magnífica, para todos os presentes, a situação em que Bis simplesmente serve Rose em tudo, tendo recebido um alto status por isso, conforme o aristocrata esperava. Pessoas nobres abraçaram imediatamente sua ideia, pois muitos poderiam sonhar com tal oportunidade e, contudo, a própria heroína ficou irritada, pois entendia perfeitamente que eles estavam tentando retirá-la dos defensores. A senhora lembrou que, em sua vida passada, Rose não havia conseguido revelar seu talento por muito tempo, devido às rígidas regras do Império Mosberg. A garota deduziu que Bonet estava tentando pegá-la desprevenida, mas ela já tinha passado por muito para ceder tão facilmente. Então, a senhorita se aproximou do homem e disse que ser a empregada pessoal da princesa era, de fato, uma grande honra. Em seguida, perguntou o que deveria fazer, já que, por conta de suas habilidades, ninguém conseguiria vencer o torneio da noite seguinte. O Maris ficou chocado com essa declaração, pois não esperava que a senhora valorizasse tanto suas habilidades, e Bis disse, rindo, que seria impossível nomear um rapaz, que fosse mais fraco do que uma empregada, para o posto de protetor da princesa. O Marquês tremia de raiva impotente diante de tais declarações insolentes, pois não podia dizer nada em resposta. Em um acesso de emoção, Bonet se voltou para a princesa e perguntou como ela poderia escolher alguém como aquela garota para ser sua protetora. Em resposta, Rosena pediu ao homem que se acalmasse, pois ele havia criado tanto alvoroço que ela não teve tempo de lhe dizer uma palavra. Logo depois, Sua Majestade declarou que queria formar sua guarda pessoal exclusivamente com mulheres. Ao ouvir isso, os aristocratas imediatamente começaram a sussurrar excitados, pois nunca haviam feito algo semelhante antes, mas a própria princesa afirmou com confiança que ninguém tinha o direito de proibi-la de escolher, de forma independente, as pessoas para sua proteção. Então, o Maris não suportou mais e se voltou para seu imperador, perguntando por que ele permitia que sua filha agisse de forma tão arbitrária, em contraste com seu pai. Rosina respondeu, dizendo que havia muitas mulheres espadachins talentosas no império que não eram reconhecidas por ninguém. O governante, entretanto, permaneceu em silêncio, temeroso de comentar tais declarações ousadas do povo. Assim, Rose declarou com confiança que escolheria 4 garotas para a segurança e, se as vagas não se esgotassem, contrataria rapazes também. Os aristocratas responderam com sorrisos maliciosos, certos de que o plano da senhora fracassaria rapidamente. Na manhã seguinte, de acordo com a ideia da princesa, as ruas da capital começaram a ser transformadas com novas luminárias. Os moradores observavam, espantados, o que estava acontecendo, embora ninguém pudesse se opor à ordem da própria Rosa. Rapidamente, as pessoas perceberam que aquelas lanternas eram muito melhores do que as anteriores e deveriam quebrar muito menos vezes. As mães das crianças ficaram especialmente felizes com essa inovação, pois agora todas não teriam tanto medo de voltar para casa à noite. Bi sentou-se perto da fonte e ficou muito contente ao ver que os moradores acolheram com entusiasmo as mudanças nas ruas da cidade. Ela sabia que, naquele momento, a princesa estava fazendo o possível para tornar a cidade mais confortável para se viver. Depois de observar as pessoas ao seu redor por tempo suficiente, a senhora Rose voltou aos seus afazeres. Logo que a garota chegou em lanche, foi imediatamente recebida de forma severa pelo assistente pessoal de Khaled, que a cumprimentou com contenção. A senhora nunca tinha visto esse rapaz antes, e ficou surpresa com o modo como ele a tratava e com o motivo de tê-la encontrado ali. Foi então que o Marquês chamou por Sirian e pediu que ele não pressionasse a convidada. O rapaz recuou obedientemente. Ele ajudou a garota a se acomodar na cadeira e até lhe serviu chá, pelo que a heroína imediatamente agradeceu, confusa. Somente após tudo isso, o assistente se apresentou como o secretário pessoal do Marquês de Eban, chamado Sirian Pabelked, e explicou que havia convocado o secretário para a reunião porque eles haviam decidido confiar mais uns nos outros e agir com transparência. Bis ficou surpresa ao saber que Sirian e Joel estavam observando suas reuniões desde o início.
De repente, a heroína percebeu que o assistente tinha, claramente, visto como ela ameaçou seu mestre com uma espada em uma reunião recente, mas Sirian afirmou que não questionaria as decisões do Marquês apenas por causa de sentimentos e que a senhorita não precisava se preocupar. Bis sentiu-se grata ao seu assistente e voltou-se para Eban para ver como iniciariam a discussão sobre seus assuntos. Khalid sugeriu que primeiro falassem sobre suas intenções comuns e, depois, ele contaria tudo o que sabia sobre Buné. A senhora então perguntou se o rapaz realmente desgostava tanto da família imperial, e ele assentiu brevemente. Em seguida, ela declarou com confiança que ela e a princesa se separariam do imperador e de seus aristocratas. Bis admitiu que seu objetivo era a destruição completa dos nobres radicais e a salvação do Império Mosberg. Eon observou, pensativamente, que, com base nas palavras da garota, o Estado estava em perigo real. A senhorita apertou as mãos com força, excitada, e admitiu que havia ouvido informações sobre pessoas que queriam destruir tudo. Eram esses aristocratas que planejavam iniciar uma rebelião, da qual a heroína tinha absoluta certeza. Sirian pulou de susto e gritou que seria difícil remover o poder imperial, mas Ked explicou que, se tal revolução fosse liderada por um dos 4 grandes nobres, então seria bastante possível. Pará ainda não conseguia entender por que essas pessoas ricas precisavam arruinar sua reputação com tanto risco. B relatou que os aristocratas já não queriam mais dividir os benefícios entre si, então precisavam agir. O assistente lembrou que se passaram 5 anos desde a morte do Mari Sênior de Eben e que a devastação quase completa havia começado. O jovem mestre ainda se entristeceu ao saber que sua família, que governava os aristocratas, havia morrido por causa disso. A garota ficou surpresa ao ouvir que a conversa era sobre os pais de Khaled, pois ela não via nenhuma conexão entre eles. Com o rosto abatido, o rapaz ordenou ao secretário que não interferisse, pois ele havia decidido revelar seu objetivo. A heroína imediatamente se preparou para ouvir atentamente, pressentindo que finalmente ouviria a verdade. De repente, Eban declarou que queria destruir pessoalmente o Marquês de Buné, pois o suspeitava de ter assassinado sua família. O fato é que, há 5 anos, quando Ked havia acabado de completar 18 anos, seus pais estavam bem. Ele estava caminhando com seu pai quando, de repente, uma pequena princesa o chamou e correu para parabenizá-lo. O filho do Maris de Eba agradeceu a Rosan com um sorriso pelo pequeno presente que ela lhe dera, e a garota sorriu contente. Em seguida, a senhora foi elogiada por seu pai, que disse que a filha do imperador era, como sempre, irresistível, pois o homem enviou seu filho para brincar com Rose. Ela ficou incrivelmente feliz por causa dessas circunstâncias. Khaled não ficou nem um pouco contrariado por ter sido mandado a caminhar pelo castelo, já que explorava os terrenos com interesse, mas assim que a garota ouviu algo sobre seu primo ser o herdeiro, ela imediatamente congelou de surpresa. Para não confundir ainda mais Rosa, o rapaz acariciou sua cabeça e sugeriu que fossem a um belo gazebo. Assim que se sentaram à mesa, os servos imediatamente comentaram sobre o assunto, mas a princesa se preocupava que seu irmão mais velho não tivesse prestado atenção. Ked sugeriu que o rapaz poderia estar muito zangado com o fato de a imperatriz estar constantemente os comparando. Uma vez que o Marquês de Eban estava em boa posição, muitos aspectos do império começaram a se recuperar rapidamente. Os aristocratas ainda estavam insatisfeitos com a governança frouxa do próprio imperador, mas o pai de Khaled lidava bem com eles, tudo porque ele queria que o filho do governante herdasse um estado estável e bem desenvolvido. O filho dos Mares sabia que o filho do imperador não gostava dele, já que o governante, na verdade, tinha pouco poder. Apenas a princesa se comunicava calmamente com seu primo, pois não se importava com poder e intrigas familiares. Khaled observava a garota com um sorriso, pois não tinha intenção de controlar ninguém, como se pensava erroneamente, mas o rapaz entendeu que, se contasse aos seus parentes sobre suas intenções, dificilmente eles confiariam nele. Poucos dias depois, uma chuva torrencial atingiu a propriedade Ean, fazendo com que o mestre precisasse permanecer em casa. O rapaz, distraidamente, reclamou ao seu assistente sobre o tempo desagradável, que deixava a propriedade fria, mas o que mais ofendeu Ked foi ter que, no final, adiar a reunião com o chefe da Torre Mágica. Ele realmente não queria perder uma oportunidade tão boa, mas temia que, com aquele tempo, não conseguisse comparecer. Além disso, o jovem Eba ainda não entendia muito bem por que foi convidado para essa reunião e não seu pai. Sirian, com um sorriso alegre, supôs que o chefe da torre queria fazer amizade com toda a família dos respeitados Mares, e afinal, a torre colaborava com vários aristocratas simultaneamente e recebia a ajuda de cada um deles, então o assistente tinha certeza de que o chefe simplesmente via em seu mestre um bom camarada para o futuro próximo. Em resposta, Ked riu de boa vontade,
pois queria que isso fosse verdade, e então informou que não era assim, de forma alguma. Imagine a surpresa de Sam ao ouvir que a família Eban não estava, deliberadamente, assumindo o poder da torre. O filho do marquês explicou que haveria descontentamento se eles estabelecessem um monopólio mesmo em uma das áreas disponíveis. Somente após essas palavras o secretário percebeu o quão errado havia estado em suas suposições, ficando deprimido, e Cad, com um sorriso, aconselhou seu assistente a estudar melhor política e outras estruturas, a fim de poder ajudá-lo com justiça. De repente, ao sair para o corredor, o rapaz descobriu que, por algum motivo, havia uma espécie de correria incompreensível lá embaixo. Acontece que uma serva estava apressada em sua direção, pois tinha notícias urgentes do Marquês de Aben. O rapaz ficou muito surpreso ao ouvir que seu pai havia transmitido uma mensagem de que ele e sua esposa estavam indo urgentemente ao palácio, sem mais delongas. Cad correu para a porta, pois queria pessoalmente ouvir sobre isso de seus pais, e de fato os Marus e os Maranes já estavam se preparando para partir, já que o imperador os havia solicitado que viessem o mais rápido possível. Acontece que o Duque NM inesperadamente se apresentou ao governante, pois ele tinha informações sobre ataques de monstros. O pai anunciou tristemente que não podia se dar ao luxo de se ausentar de uma discussão tão importante. Antes de partir, ele prometeu ao filho que retornariam o mais rápido possível, para que o garoto nem tivesse tempo de começar a se preocupar. Cad não tinha o direito de impedir seus pais, então ele simplesmente se despediu deles, fechando a porta com pesar. No entanto, o jovem mestre não tinha intenção de permanecer ocioso, e pediu ao seu assistente que encontrasse informações sobre recursos militares. O rapaz dirigiu-se pessoalmente à sala de trabalho quando, de repente, notou um enorme clarão de relâmpago surgindo bem em frente à janela. Imediatamente, ele abriu, pois, por algum motivo, foi tomado por um mau pressentimento sobre tudo o que acontecia ao seu redor. De súbito, Cad ouviu servos correndo em sua direção o mais rápido possível. Muito assustado, por algum motivo, o filho do Maris olhou para seus assistentes, surpreso, esperando que recuperassem o fôlego e dissessem algo, mas seus rostos úmidos e excitados só assustaram o cavalheiro ainda mais, embora ele tentasse não demonstrar. De repente, o homem agarrou o garoto firmemente pelos ombros e pediu que o ouvisse com toda a atenção e calma possível. Só então lhe contaram que a carruagem com os pais de Khaled havia caído de um penhasco e sido quase completamente destruída. Ao ouvir isso, o rapaz congelou em completo choque, pois não podia acreditar que tal coisa fosse verdadeira. A primeira coisa que Cad fez foi tentar correr em direção ao penhasco para, de alguma forma, ajudar sua família, mas o assistente gritou de repente que ele não podia sair, pois, assim, toda a família Eban poderia, acidentalmente, perecer. Apesar de todas as tentativas de persuasão dos servos, o mestre tentou escapar até o fim, e embora soubesse que não poderia fazer nada, acabou se acalmando e pediu para que lhe contassem com mais detalhes como algo assim poderia ter acontecido com seus pais. O homem explicou que, ao retornar da Torre Mágica, viu um mapa lá embaixo e imediatamente ordenou que o cavalheiro fosse levado embora. Em seguida, advertiu que, quando a notícia de suas mortes se espalhasse, o pânico se instalaria por todos os lados, e, por isso, seu filho precisaria começar a governar. Cad estava, naquele momento, completamente despreparado para ter que tomar decisões importantes sem seu amado pai. Contudo, os servos se curvaram a ele ao mesmo tempo e disseram que, de agora em diante, o garoto seria seu mestre e proprietário de todas as terras de Eben. O jovem percebeu que não deveria se deixar levar pelas emoções, então ordenou ao seu companheiro que levasse a carruagem o mais rapidamente possível e, em seguida, deu ordens ao seu segundo assistente para garantir que o pânico não se instaurasse na propriedade devido a essa terrível notícia. Enquanto os corpos de seus pais eram temporariamente transferidos para seu aposento, Cad decidiu tentar contatar sua tia. Levou alguns minutos até que ele encontrasse a esfera de comunicação correta no escritório de seu pai. Após algum tempo, o rapaz descobriu exatamente como controlar aquele objeto, quando, de repente, ele se iluminou e a voz de sua tia foi ouvida. A primeira reação da mulher foi repreender os Mares por não terem chegado, o que fez com que a reunião transcorresse de forma desastrosa. De repente, ela se surpreendeu ao descobrir que era o filho de Eban quem falava com ela, e não ele próprio, o que deixou a imperatriz constrangida. Quando a mulher soube que os pais de Khaled haviam morrido, ficou incrivelmente horrorizada, pois não poderia ter previsto isso. O rapaz notou que sua tia claramente havia perdido a compostura, chegando a deixar de responder por um tempo. Cad mal podia acreditar no que ouvia quando a imperatriz, de repente, disse que suspeitava que os aristocratas já tinham começado a agir.
Mas, quando o cavalheiro sugeriu urgentemente informar o governante sobre isso, a mulher desligou-se abrupta e repentinamente da conversa. O rapaz ficou congelado no meio da sala, em completo choque, sem acreditar que a morte de seus pais fosse um simples acidente. Rapidamente, ele percebeu que toda a viagem da família ao palácio parecia ter sido planejada antecipadamente por alguém. Por essa razão, o atual marquês correu para a carruagem da família, mas não encontrou absolutamente nenhuma pista sobre o assassinato. Contudo, ele não tinha intenção de desistir tão facilmente, e gritou ao seu secretário para encontrar outra carruagem. Sirian respondeu imediatamente que a carruagem na qual o mestre deveria viajar ainda estava no mesmo lugar, pois não a haviam tocado. Essa informação agradou Cad, e ele correu rapidamente em direção à carruagem, querendo examiná-la cuidadosamente. O filho de Eban correu para o veículo com tanta rapidez que seus assistentes mal tiveram tempo de alcançá-lo, e mesmo assim, somente no final. Porém, o cavalheiro não estava com pressa de responder a todas as perguntas surpresas, pois começou a examinar atentamente tudo ao seu redor e, literalmente, alguns minutos depois, Cad descobriu um pequeno pergaminho explosivo.